Olá, tudo bem com você? Nosso Hope Hour já está no ar, é especialíssimo hoje, mais do que nunca, porque nós vamos falar de um tema dos mais nobres que existem nesse mundo. Vou já jogar nessa câmera aqui, olha as minhas convidadas, aí vocês já vão saber o tema, mais ou menos. A Débora Tim Oi, tá aqui gente. comigo, mas é Débora Wagner. Schmidt, né, Débora? É, Débora Schmitz, do papai. Mas aí todo mundo conhece como Débora Tim, porque tem esse trabalho incrível Ai, gente. para os teenagers. Que os pequenininhos gostam demais Não, também. Sofia tava contando aqui antes da gente começar. Minha filha, nossa, desde os 3 anos ama Então, as músicas ela da gosta- Débora. então. Fã da Débora. Bonitinho. Ela encontra a Débora, ela fica assim. Ai, que bonitinha. Ela nem responde, ela fica olhando a Débora. Ai. É a única pessoa que acho que consegue deixar a Sofia calada é a Sério? Débora. Leva lá pra sua casa no final de semana. É isso. E a Fernanda, que prazer receber você, porque Débora é de casa. É a primeira vez nesse podcast, Isso. mas é de casa. Agora você é muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, gente. Tô muito feliz. Eu tô falando Fernanda com muita naturalidade, porque assim, até agora eu ainda tô com uma dificuldade. De falar o O sobrenome. sobrenome. Dela, É. né? Gente, por que- Fizeram um treinamento por que que comigo. o meu avô fez isso. Eu falei, gente, como é que lê? Fizeram treinamento, você essas conseguiu? Ó, o treinamento que me deram é o seguinte. Ai, lá veio. Muita gente chama ela de 2020. É o carinhoso, mas É. aí ficou 2020. 2020. É o mais fácil. Ah, tá. Eu tô querendo mudar, ir no cartório mudar. Aí fica 2020. Pronto, gente. que Aí acabei eles me desse falaram, só que aí assim, ó, é o primeiro 20 é como se não tivesse o N. Então você fala VIT. Isso. E aí o outro é VIX. Não. VIT Vix. Não. Ih! Não, Gente, Não cancela é o podcast. Tá tudo embora. Ó, as meninas ali, ó, todas fãs e erraram. não é assim que Gente, fala. tá errado. Como- Vitvitsky. São dois Vits. Ah, tem um... Vitvitsky. Vitvitsky. Ah, Vitvitsky. Vitvitsky. Isso, Vitvitsky. Não, meu pai fica super orgulhoso, assim, porque é o sobrenome que veio do meu pai, né? O meu avô, ele veio fugir da guerra. E aí ele veio Da guerra de onde? lá da Alemanha. Da Alemanha. É um nome alemão. Assim, Não, guerra. o nome é ucraniano, mas meu avô nasceu na Alemanha Ah. e Tá. aí veio fugido da guerra pro Brasil com a família dele e aí ficou esse Uhum. nome, Vitvitsky. Vitvitsky. Mas um Vitvitsky. sofrimento, gente, a vida toda tendo que explicar. É. Tanto é que agora que eu casei, agora não, né? Tem 9 anos, meu Deus, que eu casei. Quando eu casei, eu mudei, eu coloquei o Vitvitsky no meio. Pra Aham. poder. Só que aí não adianta. Não adianta. É o Vitvitsky. Porque o do meu marido é Carrilho. Então, assim, Ah. meus documentos agora é tudo Fernanda Carrilho. Então, aeroporto, atendimento médico, é só Carrilho, entendeu? Não tem que ficar. Porque aí tem que Sim. contar a história do Vitvitsky. como que Vitvitsky. Não, porque eu imagino Você. na vida, assim, né? O meu É nome... zero prático, qual que é? Meu nome é Cantori, o sobrenome. Cantori. Cantori. É italiano. Com Italiano, certeza. cantore. Com Vida certeza. de cantor. E não canta nada. Você não canta? Nada, desafinado. Tô Nossa, mais você desafinado tem da uma voz galáxia. bonita. Eu achei que você cantava. Nada, menina, nada. Mas o tom seu de voz é bonito. Você Quem sabe, verdade, não é? Débora? Seu tom de Ele voz tem é de timbre. barítono, tá? Quem sabe, Débora? Me dá umas aulas aí. Nossa, ele tem voz de música... de De música... barítono, de música Música erudita. clássica. Não tem? Gente, Canto olha só, erudito, hein? Wagner. Esse podcast tá me dando um álbum. Gravadora Ah, Novo Tempo, eu me acho note. que você tem que... Ideias. Eu sou completamente desafinado, muito. Sério. Mas aí, voltando no Cantori, tipo, as pessoas vão ler meu sobrenome no consultório, por exemplo, e vai me chamar. Wagner Cantori. é. Aí sempre coloco o acento lá. Agora o seu, imagina, Não, né? eu não corrijo. A pessoa que O que fala... falava Falou, foi. o Tô que indo, sair aham. é você Corrige, mesmo. mas- Vídeo Asques. Ninguém... É isso. Entrei. Não, aí na escola tinha a Fernanda Whisky, aí eu chorava, ficava crente. Não! Então, já passei tanta coisa com esse sobrenome. Mas enfim, Deus quiser assim. Aí dos meus filhos também fiz isso. Eu coloquei nome no meio, pra poder eles não terem que... Porque o Lidarem negócio é ser com o essa último situação. nome. É esse que complica, entendeu? Porque em todos os lugares que você vai, né, assim, que é atendimento, avião, Aham. médico, fila, enfim, você tem que passar o último sobrenome. Então o Estando no negócio, meio, eu livrei eles, entendeu? o negócio vai ser na hora deles começarem a escrever, né? Nossa, eu demorei um tempão. Então. Eu lembro, aprendendo a escrever nome, eu lembro que eu demorei muito tempo pra Então. aprender a escrever. É, Vai porque dar assim, ó, eu não sei se tá escrito certo aqui, inclusive, né? Cadê? Você, olha o GC Aqui, aqui, ó, Eu acho- passando, pra você ver como escreve. Isso. Ó, tá aqui. W-I-T, Vitsky. outro W, Isso. Y, Ah, da- T, Z. Z, K-Y. É tipo... Tem uma galera Menina, que falava maravilhoso. que, tipo, Fernanda, parece sobrenome alguém, tipo, caiu no teclado assim. Foi. Saiu isso aí. Aí saiu, entendeu? É que é outra língua, né? É
é polonês, na verdade. Diz que o sobrenome... Peraí, veio Nossa, gente, ucraniano, Polonês, alemão. Então, É a festa das nações. Quando eu morei na Inglaterra quando eu era jovenzinha, e aí o meu chefe, ele era polonês, lá onde eu trabalhava. E ele falou, Fernanda, sabia que o seu nome tá errado? Que ele, quando viu meu sobrenome, ele falou assim, você tem parente da Polônia? Eu falei, não, contei a história toda, aí ele falou assim, aqui na Polônia, sei lá se tá certo, ele falou lá, sei lá como faz. Diz que quando lá os sobrenomes também são femininos. Então, por exemplo... Um segundo nome? O seu sobrenome tem que ser feminino, igual o seu nome é feminino, entendeu? Aí diz que o certo é Witkowska. Então é como se eu me chamasse aqui Fernanda João, sei lá, entendeu? Sei, entendi. Aí eu falei, gente, que bagunça. Tá bom, eu falei, não mexe. Mais um problema com o meu nome. Não, e eu reclamando que eu chego... bom, que teria mais uma vogal, porque só tem uma vogal Witkowska. Mas enfim. Eu reclamo porque eu chego no lugar e a pessoa fala... porque o seu... Vamos chegar nessa trend aí também. Mas o meu, assim, a pessoa fala, é Wagner com V ou Wagner com W? Aí você tem que responder. Agora, gente... Agora não, isso aí é outro tá nível. tranquilo. Mas o Débora Não, o meu Schmidt... Schmitz, mas é conhecido no Brasil. É, as pessoas pelo menos conhecido. sabem falar. Eu acho que sabe elas sabem falar. escrever, mas Não falar sabe escrever, sabem, né? Exatamente. E tem uma vogal só também. Mas dá pra ler. Schmitz, Fernanda. É. O seu tem que perguntar. São muitas letras. Wittwinski, tem de tudo. Ó, já vi que a nossa conversa vai longe. Vixe, Maria. Só de nome. Só de nome, mas imagina quando a gente entrar no assunto o quê? Maternidade. Eu vou comer meu lanchinho aqui e deixar essas meninas falarem, né? Porque Segura, gente. é Gosta de delas, falar é de mães. maternidade? Segura, adoro. Você gosta de falar? Adoro. Tem mãe que não gosta, mas você fala, não aguento mais, tipo, já vivo isso, fora disso eu não quero falar disso. Adoro falar mais do que nas redes. Então, foi super pertinente. Você não fala muito nas redes. Não falo. Ah, tá, entendi. Não falo. Vixe. Adoro conversar com as Aí outras já- Na vida, assim, com mães. outras mães. Aí já a outras Fernanda pessoas fala que bastante tenham. sobre isso nas redes É, sociais. Então não, a gente vai ter esse momento. Vixe, duas é coisas tudo nas redes diferentes. sociais, é com as amigas, é no ministério, tudo é sobre maternidade. Agora, deixa eu dar um recado antes da gente entrar na nossa conversa em si. A gente tá vivendo um momento aqui. E aí é sempre o que eu digo aqui, né? Porque esse podcast, como, né, tá no YouTube, em todas as plataformas, a gente não sabe quando ele vai ser assistido ou ouvido. Mas você que está aqui no presente junto comigo, não tá aí no futuro, tá aqui, ó, nesse mês de maio, a pessoa tá até desconectada aqui do tempo, maio de 2024, Isso. a gente tá passando por uma das maiores tragédias que esse país já enfrentou no Rio Grande do Sul. Você tem acompanhado aí nas suas redes sociais, você tem visto as notícias e a gente tem as pessoas num grande sofrimento. Eu ontem estava viajando, estava vindo inclusive de Brasília para cá, né, onde mora a Fernanda, e dando uma olhada nas redes sociais, como é triste, vendo as pessoas sendo resgatadas, as pessoas perdendo tudo. Criança, que aí mexe muito com a gente, né? Nós que somos pais, aí entra num terreno muito complicado pra gente. Os bichinhos... Que aí a gente também, né, Débora? A gente... Cada história minha e Débora viajando de caravana da Novo Tempo, a gente vai, em vez de falar com as pessoas, a gente fala com o cachorrinho. Mas então muito sofrimento. E aí, o que acontece? A ADRA, que é uma instituição super séria, um organismo internacional, que nas grandes catástrofes que infelizmente esse mundo passa, a ADRA está sempre envolvida e ajudando as pessoas. Então, é uma instituição realmente confiável. Você não vai estar fazendo uma doação e isso vai estar circulando em outro ambiente. Toda doação da ADRA está sendo voltada agora para essa grande catástrofe que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente está com o Pix da ADRA aqui, é sos@adra.org.br. Você que está assistindo, a gente está vendo aqui no vídeo. sos@adra.org.br. E aí o que acontece? A Novo Tempo estava com toda uma festa preparada, porque o Anjos da Esperança está fazendo 18 anos, 18 anos transformando vidas, inclusive já seria, isso combinado desde o ano passado, uma live junto com a ADRA. Mas aí tudo mudou. Agora vai acontecer nesse sábado, você que está acompanhando aqui no presente, nesse sábado dia 11, às 7 horas da noite, uma live com a ADRA, para a ADRA, e 100% das doações arrecadadas vão ser voltadas para a população que está passando por essa tremenda dificuldade lá no Rio Grande do Sul. Algumas pessoas até estão pensando assim, né? Mas a chuva já deu uma trégua. Mas E a água aí- não baixa. Mas a hora que a água baixar é que a gente vai ver o tamanho do estrago O estrago, também, a dificuldade que essas pessoas vão passar
para terem a vida delas reconstruída. Então, algumas instituições estão aceitando doações físicas mesmo, né? Roupas, alimentos, água. A ADRA não ser, a ADRA no Rio Grande do Sul, está contando com o Pix justamente para não ter que lidar com essa logística e esse material chegar até lá. Muito mais caro, muito mais demorado. Então, fazendo a sua doação, isso vai chegar lá no Rio Grande do Sul diretamente. Então, acompanhe a nossa live, vai estar no canal do YouTube da TV Novo Tempo, na TV Novo Tempo também e no NT Play, tá? Então, essa é a live do Anjos da Esperança, aniversário do Anjos, que está voltado para a ADRA e esse organismo internacional que ajuda tantas pessoas. Vou repetir o Pix mais uma vez para sua doação. Durante a live, você pode fazer esse Pix para a ADRA, mas você pode começar suas doações já desde agora, se ainda não fez. sos@adra.org.br. É interessante, né? Até quando a gente estava pensando nessa pauta, vamos aproveitar o Dia das Mães e, né, falar com mães, porque é uma conversa que sempre rende muito. E eu jamais esperava que a gente ia estar passando no Brasil por esse momento e quantas mães vão ter, talvez, o pior Dia das Mães da vida delas, né? Exatamente. É muito interessante, uma super coincidência, porque quando começaram a acontecer quando começou essa catástrofe, eu fui pesquisar, né, perfis de confiança para poder falar para as pessoas onde a gente poderia fazer as doações. Eu perguntei no Instagram, falei, me passem, por favor, igrejas, perfis de confiança, que vocês sabem que fazem um trabalho sério. E aí eu recebi um monte, não conhecia a ADRA ainda, recebi um monte da ADRA. Fui lá, pesquisei, entendi como é que funcionava, divulguei, falei deles. E desde então, sempre que eu vou direcionar algum Pix, é pra ADRA. E eu não tinha feito a ligação com o podcast, gente. Não sabia. Legal. Eu sabia que era adventista, sabia que o podcast também era daqui do Novo Tempo. Mas não sabia que era do mesmo time. Não, aí quando eu cheguei hoje... E o Fabrício falou lá na produção, a gente vai falar do ADRA. Eu falei, não acredito, é o que eu tô falando ontem, a semana toda eu tô falando deles. Então foi uma super coincidência, assim, que as pessoas ficam muito inseguras, né? Muito. E é natural, quando a gente fala de Brasil, né, no sentido da corrupção mesmo, de pessoas mal intencionadas, né? Tinha gente fazendo Pix, sites, enfim, que não são fakes, enfim. Então é muito importante a gente saber pra onde tá indo esse dinheiro, é muito importante. E na ADRA pode confiar 100% que a ADRA, ela tá lá o tempo todo e é muito mais rápido doar do que você mandar algo físico, colchão, os itens de higiene que eles estão precisando. Manda teu Pix, que vai ser mais rápido chegar a ajuda para essas pessoas. E muito obrigado por usar a sua influência para falar da ADRA. Nossa, mas eu fiquei muito feliz pela coincidência, assim, que tudo casou, né? Sim. Que bom, coisa de Deus mesmo. Coisa de Deus. Pra gente só reforçar. Vamos apresentar aqui, Débora, a Fernanda. Vitvitsky. Isso, já aproveito e fica aqui com o que a Débora falou para eu não ter que repetir. Ela é casada com o Rafael Carrillo. É espanhol o sobrenome dele? É, espanhol, do marido espanhol. E é mãe de 3 filhos. Isso. O Samuel, a Sara e o Isaac. Qual a idade deles mesmo, Fernanda? Você estava me contando? O Samu e a Sara são gêmeos, eles têm 4. E o Isaquinho tem 2 a fazer 3. Eles têm 1 aninho de diferença. Nossa, uau. Gêmeos com 1 ano de diferença. Eu engravidei do Isaac, os gêmeos tinham 7 meses. Mas assim, foi uma coisa que aconteceu? Vocês estavam deixando super deve ter acontecido. A gente tentou engravidar dos gêmeos quase 3 anos. Eu não podia engravidar. Olha só. E aí, quando deu certo, fiz tratamento e tudo mais, engravidei dos gêmeos, depois que eles nasceram, eu continuava com um problema que eu sempre tive, endometriose, entre os problemas que eu tinha de saúde. Então, assim, não a gente tava bem de boa, assim. E o Isaac veio... E menstruação não desce. Eu falei, não. Você já ouviu dizer que todas as pessoas, assim, que têm um problema pra engravidar... aí a pessoa consegue ter uma primeira gravidez, é como se o organismo tivesse preparado para a próxima. E no caso da endometriose, a endometriose, ela como se acabasse durante a gravidez, porque você não tem a menstruação. Enfim, eu sei que engravidei do Isaac foi um mega susto, eu desesperei. E hoje eu falo assim, melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Porque aí já tem os 3. Porque eu já ressuscitei, eu morri. Eu morri por 2 anos, de verdade, assim, gente. 2 anos. Não, calma, assim... Assim, de que forma? Explica pro pessoal. Eu morri emocionalmente. Tinha vida, sono, assim, espiritualmente não, né? Graças a Deus. Mas, gente, pensa, por 2 anos nós tivemos 3 bebês. Meu Deus. Até os gêmeos, até o Isaac completar 2 anos, que foi ano passado... Gente, pensa, madrugada, mamar, fralda, sei lá o quê, o dia inteiro. E você disse que não tem rede de apoio
Lá em Brasília, Lá em não. Brasília. Lá em Brasília a gente não tem. Em Campo Grande a gente tinha minha mãe e minha sogra. Não, se não fosse pela minha mãe e minha não, aí não sogra, tinha condição. eu teria já num hospício, fazia muito tempo, com certeza. Teria a sanidade, Gente, tchau. Eu tinha ido. Imagina Terrible 2 de 3, o Terrible 2 de 3. Eu quero falar sobre Terrible 2 aqui. De 3 ao mesmo Mas, tempo. ó, deixa eu Enfim, só continuar o currículo aqui da Fernanda. Ela é formada em arquitetura e urbanismo. E há alguns anos trabalha como escritora, comunicadora, influenciadora, empresária, né? Você tem esse lado empresarial também. Você lançou, não sei se tem algum que tá faltando aqui, ó, os livros. Casal Imperfeito, esse é bem famoso, né? É um livro bem... Foi o primeiro? Não, o Casal Imperfeito foi o terceiro. Porque tem Enquanto Isso, As Primeiras 4 Estações e o Infantil. O infantil, Enquanto Ana Espera. Tá. E o infantil, Enquanto Ana Espera. Isso. A pessoa tá com problema de leitura. Além de alguns outros materiais adicionais, assim, planners e tudo mais que você coisas tem. de papelaria. Mas por que eu falei do Casal Imperfeito? Porque a gente tava ajustando as coisas pra gravação e eu desci ali no pessoal do marketing digital e as meninas estavam comentando: nossa, menina, a Fernanda vem aqui e o Casal Imperfeito é um livro lindo e eu já li, não sei quem... menina, mas eu não tinha visto ainda, não conhecia. E aí estavam falando sobre você, deixa eu preparar essa pesquisa aqui, eu já vou falar com ela daqui a pouco. Pesquisa presencial. Então o Casal Imperfeito parece que é um livro que movimentou muito, assim, né? Na verdade, o livro que mais movimentou foi o Enquanto Isso, que foi meu primeiro livro. Eu, assim, fiquei conhecida na internet por conta da história de tentar engravidar. Eu tinha, na época nós éramos missionários, a gente tinha acabado de voltar da Espanha, meu esposo, a gente voltou pro Brasil só por conta da tentativa de gravidez. E o que aconteceu? Nesse tempo que eu tava tentando engravidar, como eu sempre fui muito das redes sociais, assim, independente de ter um perfil grande ou não, sempre usei muito a questão da comunicação, né? Quando a gente tem a comunicação na gente, vocacional, independente, você tá falando com uma pessoa, com 700 mil pessoas, você tem esse desejo de se comunicar. Então, quando eu tava tentando engravidar, eu ficava sempre... O Senhor trazia textos ao meu coração e eu postava esses textos, né? E aí atraiu algumas tentantes também, a gente conversava sobre isso. O que aconteceu? Quando eu consegui engravidar, eu queria, de alguma forma, contar para aquelas pessoas que estavam ali orando pela gente e tal. E o que acontecia? Sempre que eu fazia um teste de gravidez, isso foi há 5, 6 anos atrás. Antes desse negócio, porque hoje é muito comum esse negócio de viralizar, né? Sim. As pessoas até fazem já... O que dá pra fazer pra viralizar? Porque é muito comum. É muito comum muitas pessoas viralizarem. Naquela época, essa palavra viralizar eu nem conhecia. Não era 2018, 2019. Não era comum, não era comum. usado. Mas, como uma pessoa queria muito engravidar, eu sempre gravava... Eu gravava o vídeo da minha reação, assim, pra eu ter esse vídeo quando eu descobri a gravidez. Só que como eu tentei por anos... Todas as reações que você gravava... E assim, depois até parei de gravar porque não tava dando certo mais, eu só fazia o teste e dava errado. Mas eu lembro que eu tinha, todos esses vídeos eu tinha colocado no meu computador e um dia quando eu fui fazer a limpa no computador, eu tava esses vídeos no meio assim, eu falei, não vou apagar, porque eles fazem parte da minha história. Não apaguei. Enfim, quando a gente engravidou e tudo mais, e eu falei, nossa, eu queria contar. Na época eu tinha umas 3 mil pessoas ali nas redes sociais, que era, enfim, as pessoas mais nichadinhas mesmo, enfim, da minha infância, da igreja e tal, de missões. E algumas pessoas chegaram por conta dos textos para as tentantes. E aí o que aconteceu foi que eu fiz um vídeo onde eu juntei esses vídeos ruins. E no final tinha esse vídeo da gente contando que a gente tava grávido. Poxa. E aí foi isso, assim. Editei rapidinho no computador. E foi Eu acho que eu vi esse vídeo, hein? Ai, meu Deus do céu, aí tem essa também. Eu vi Porque isso acabou... Então, o que aconteceu? Eu postei o vídeo, contei... Chegou no Explorar pra mim. Gente, que loucura. Eu postei esse vídeo, fui dormir, assim... Dormiu anônima, acordou famosa. Aí eu acordei, assim... Meu celular, um monte de WhatsApp e tal. Os meus pais falando comigo, eu falei... Meu perfil era aberto, porque não tinha essa necessidade de ser privado, porque não tinha nada... Aí, não sei, eu não lembro que página. Só sei que caiu nesse negócio de viralizar. E assim, eu tava... zero preparada, assim, não era, sabe, no meu caminho de vida, nesse caminho que eu tô trilhando. Nós estávamos, assim, no Brasil, só fazer tratamento de gravidez e voltar pra Espanha e continuar nosso trabalho missionário lá. Entendi. E aí eu falei, gente, aí tipo assim, começou a crescer muito, na outra semana já veio
Eu tinha um podcast na época, porque eu fazia esse tipo de coisa, mesmo não tendo muito público, eu gostava. Eu tinha um podcast, até hoje ele existe, chama Fora do Feed. E aí começou a aparecer um monte de gente, assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu falei, gente, como assim? Não era objetivo, né? E aí, diante de tantas oportunidades que apareceram, e aí começou a aparecer também marca de fralda e isso. Gente, é uma loucura, assim, é uma loucura. A gente que era missionários, a gente tinha nosso dinheiro, assim, mais do que contado, quase faltando. Começou a surgir um monte de propósito de trabalho. Na época eu tava numa crise profissional muito grande também. E aí eu passei, assim, sei lá que mês que aconteceu isso, mas eu passei 5 meses em silêncio total, assim, com relação a responder. Não respondi nada. Pra editora nenhuma, pra podcast nenhum. Falei, Deus, eu quero entender o que o senhor quer com isso. Nossa. Porque... E uma outra pessoa aproveitaria na hora, né? E responderia todo mundo e aproveitaria aquele Eu acho que holofote quando a e tal. pessoa quer isso, talvez faça sentido, né? Porque ela tava querendo isso. Então, Sim. ela já tem até na cabeça dela, bom, eu vou fazer isso, e aí quando aparecer eu vou ter um caminho a trilhar. Eu não tinha esse caminho, então... Te pegou muito de fiquei surpresa muito, e você e pra mim foi muito assustador. foi se organizar. Fui me organizar. Essa é uma boa palavra, fui me organizar. Então, eu me retirei, assim, continuava nas redes sociais, compartilhando os textos, compartilhando coisas da gravidez. E aí, o Senhor me direcionou a escrever essa história, porque era muito pontual os textos, assim, mas... E aí, o Senhor me convidou, assim, escreve... Porque eu tenho diários, eu escrevo em diários desde que eu tenho 9 anos. Legal. Então, eu tenho muitas histórias escritas. Aí, um dia à noite, assim, na sala de casa, o Senhor me deu essa ideia, eu peguei todos os meus diários, eu fui abrindo todos os diários, assim... E aí eu fui montando, o Senhor foi me dando, assim, esse aqui vai ser capítulo tal. Aí eu peguei o computador, comecei a escrever, e aí eu escrevi, assim, passei 1 mês escrevendo tudo, lá desde o começo do que o Senhor trabalhou no meu coração durante as tentativas. Ele me deu o nome do livro, que chamaria Enquanto Isso, e eu publiquei sozinha. Publiquei um e-book, assim, eu falei, quero publicar, aí eu até falei pro Rafa, na época, assim, eu falei, Neno, vou publicar esse livro. Talvez isso possa ser uma forma de ter algum tipo de renda, né, pra gente. A gente tem esse trabalho missionário e tal. E aí, gente, eu publiquei publiquei, né, o e-book, assim, bem simples, tal, na internet. E aí vendeu 10 mil cópias. Ô, Glória! E aí eu falei, de novo, assim, e agora, o que a gente faz com isso? E aí começaram a aparecer as editoras, aí mais, de novo, outra vez, um trabalho da gente escolher. Então, Enquanto Isso foi o livro que... Fez um marco na sua vida. Fez um marco na minha vida. E até hoje, ele é, assim, o livro que as pessoas... Quando as pessoas chegam e me falam assim, eu te conheci por causa do Enquanto Isso. O Casal Imperfeito, por mais que ele é um livro que caiu muito no gosto das pessoas, porque fala sobre casamento, curso de noivos e tal. Mas o Enquanto Isso, ele é muito mais... Então, ele é desde a sua história, na sua infância. Na verdade, eu conto assim, eu não falo da minha parte da infância, mas eu falo... Eu peguei meus diários da parte daquilo que, como foi doloroso esperar pela gravidez. Os seus diários tudo nessa situação. nessa época. Aí eu coloco no livro trechos do diário e tal. Contexto. E aí isso virou uma profissão. Sim. Então, assim, eu escrevo desde 9 anos de idade, eu era uma escritora não profissional, no sentido, assim, de gostar da escrita. E aí, de todas as coisas que me apareceram, e também era a coisa que mais era, além de eu querer muito poder trabalhar com a escrita de todos os, né? Bom, posso ser garoto propaganda, posso ter um host de podcast, posso isso. De todas as opções, o que eu acho que mais me traz senso de vocação, propósito é a escrita, e o que mais protege os meus filhos também. Porque isso é uma coisa que me preocupava muito, assim, né? As oportunidades, 99% elas tinham a ver com as crianças. Sim. Com a imagem delas. Então, é roupa, é fralda, é quartinho, é tour. E se você topasse isso, você teria que envolvê-las nas redes sociais diretamente. Totalmente, eles iriam trabalhar. Sim. E você mostra eles nas tuas redes sociais? Você protege um Então, pouco? Como é que você faz? Tem 2 semanas que eu e meu marido, a gente bateu o martelo que nós não iremos mostrá-los mais. A gente... Muito difícil essa decisão, hein, gente? Assim, não por eles, porque pra eles tanto faz, não muda nada. Mas as pessoas que têm muito carinho, elas sentem, assim. Sentem Então... falta de ver, acompanhar o crescimento. Ainda mais quem te acompanhou nessa espera por engravidar. Isso. É lógico que é bem pontual. Algumas pessoas se sentem, assim, ofendidas como se fosse meio parte. Mas, assim, é bem pontual, porque acaba que o público também... Entende. Quando a gente alimenta no público um consumo consciente, o público vai se tornando mais consciente. Os que não são conscientes, eles saem.
Porque os que querem muito, assim, me mostra tudo, faz tudo, tour, eu nunca fiz. E eu quero ouvir a voz das crianças, eu quero saber como é que eles são. Como é que eles são? Eu nunca falei nada deles, por mais que eu falo sobre maternidade, então aparece, né? Eles no nosso dia a dia, lá em casa e tal. Mas eu nunca filmei, assim, não filmei. Eles não falam com a câmera, eles não falam com as pessoas. As pessoas não conhecem eles não sabem como é que é cada um. Direto, assim, na caixinha de perguntas. Como é que é o Samu? Como é que é a Sara? Como é que eles não têm... O temperamento, não sabem nada. Eu acho isso muito bom pra eles. Com certeza. É um proteção, tipo de proteção. sim. E aí, quando eu comecei a... Então, lá no comecinho, a gente ponderou isso. Nós vamos mostrá-los e tudo mais, ainda mais na empolgação de primeiros filhos, assim, você quer, né, compartilhar pro mundo. Depois que eu fui tendo uma consciência de que eles poderiam... de que isso, no futuro, poderia causar a eles coisas que eu poderia pensar, caraca, eu queria voltar atrás e não fazer. Aí eu falei, eu prefiro não fazer e lá na frente eles falarem, mãe, era de boa. Do que eu fazer e lá na frente eles falarem assim, eu nunca quis isso. Eu não queria que as pessoas me reconhecessem nos lugares. Certeza. Eu não quero que as pessoas se sintam meus tios. Você. E te abraçam. Se sintam no direito de pegar no colo e abraçar. E sem pedir permissão, né? Sem pedir, posso? Você... Mas se os pais têm acontece. Se os pais têm esse comportamento nas redes sociais de trazer o público pra perto dessa forma, né? Ai, titios, ai, sei lá o quê. E aí acontece isso. Muitas vezes eu e o Dilson, a gente tá cantando em algum lugar e pergunta, chama o Gael pra tirar foto. Eu falei, ele vai tirar foto se ele quiser. Mas chama ele. Eu falei, pergunta lá pra ele. Pergunta pra ele se ele quer. Aí o Gael, às vezes, fala que sim, que ele tá muito animado. Às vezes, não quero. A Débora, ele não quer. Ele não quer tirar. Ponto. Não tem que Não fazer, é obrigação Não vai. dele, né? Pega ele pra tirar foto. Não, sinto muito, mas ele não vai tirar porque ele não quer. Eu respeito muito nesse momento. Bom, muito importante. Respeito muito, porque não pode ser assim. Eu penso da mesma forma que você. São É melhor né? ele sentir, tipo, eu faço de boa. Quando for mais velho, eu faço tranquilo do que aquele momento, eu me machuquei assim, 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 porque são marcas que não saem. Não Com saem. certeza. Me invadiu dessa forma, não. São marcas que não se curam Muito tranquilamente. É muito importante esse pensamento e esse posicionamento. São até posicionamentos um pouco diferentes, né? A Débora mostra um pouco o Gael, você tá decidindo não mostrar. Débora respeita o tempo do Gael nessa situação com o público. Você tá esperando eles crescerem para ver o que eles querem, né? A gente vive numa sociedade onde as pessoas elas querem sair do anonimato e ir Desesperadamente, né? Desesperadamente e ir para uma coisa num ambiente de ser famoso e de ser conhecido e tudo mais. Por isso que tantas pessoas têm uma tentativa de fazer um trabalho nas redes sociais. No seu caso, é uma consequência da carreira musical. Sim. No seu caso, foi muito, né? Não era o teu lugar, não era o que você estava esperando, mas aconteceu. Só que quando as pessoas vêm conversar com quem é conhecido, elas vêm nessa espera de, bom, é aquela pessoa que eu conheço na internet, é aquela pessoa que tá lá, né, que eu acompanho o conteúdo, que tá sempre feliz nas redes sociais e vai lá conversar como se fosse muito próximo e muito conhecido. E tudo bem, eu não me importo, assim, comigo, as pessoas falam muito assim, por conta dos livros eu acabei viajando bastante, fazer encontro com leitores em livrarias e tudo mais. E é uma delícia, eu adoro. Nossa, pra mim, assim, a gente fala, Fer, você não fica exausta. Lógico que eu saio muito cansada dos encontros, assim, mas eu gosto disso, de verdade, eu não tô... Tem gente que fala assim, você não tá sendo meio falso já 6 horas de fila, você continua... Eu gosto, amo conversar com as pessoas. Só que essa é a minha escolha, essa é a minha vida. Os meus filhos não têm nada a ver com isso. Então, assim, quando a gente fala... quando a gente pensa, por exemplo, na identidade deles, em quem eles são, isso é muito importante e a raiz disso é a nossa casa. Sou eu e o Rafa para eles. Então, se eles não encontrarem em mim essa pessoa que tentou protegê-los dentro das minhas possibilidades, né? Se eles não puderem, na adolescência, na juventude, olhar para trás e falar assim... Eu tenho 100% de segurança de que meus pais eles me protegeram. Na minha concepção, isso eu tiro deles uma base
Eu tento me colocar no lugar deles, sabe? Eu tenho as minhas fotos de infância, eu fico imaginando. Engraçado, assim, hoje eu me arrependo de algumas coisas, mas tudo bem, já foi, eu já até escrevi pra ele assim, filho, porque às vezes eu fico pensando assim, imagina. Eu tenho muitas fotos da infância. Meus pais foram pais muito do foto. vídeo, do da foto. registro. Inclusive, acho que porque eu talvez não seja tão tímida assim por conta disso. Assim, meus pais sempre foram muito de filmar. Eu fico imaginando se eu. Que nem eu não me importo, porque eu sou uma pessoa muito extrovertida, mas se eu fosse tímida e eu soubesse que aqui todo mundo tem fotos minhas da infância no celular, assim. É bizarro. Isso é um arquivo íntimo. Eu compartilho as minhas fotos de eu pequena hoje nas minhas redes sociais. Mas eu compartilhei, eu escolhi. Foi minha mãe que foi distribuindo. Esse é o ponto. É muito interessante. Então, às vezes, eu tento trazer isso. É igual se eu tivesse... Tá, vamos lá. Temos 700 mil pessoas nas redes sociais. Imagina que eu entregasse 700 mil panfletos pela cidade, assim, com fotos dos meus filhos. Eu nunca faria isso. Só que o celular, ele é fácil. E a gente tem essa falsa impressão de que quem tá assistindo é igual o nosso amigo, nosso pai, nossa mãe, nosso tio. Mas não é. Tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim. Então, tem até uma série que tá bem conhecida agora, que eu não conseguia terminar de assistir, porque, enfim, não fez nada bem à alma, que chama Bebê Rena. É uma série que tá bem hypada, assim. Eu não quis começar. Não, assim... Não quis começar. É que aquele negócio, né? Depende, Enquanto cristão não alimenta a nossa alma, o que a gente tá perdendo nosso tempo? Mas, assim, a crítica é interessante. E aí, na série, é uma mulher que... ela tem meio que uma obsessão por um rapaz... E aí ela tem vários comportamentos frutos dessa obsessão. E eu fiquei assim... Eu parei de assistir, porque me fez um mal do caramba. E eu comecei já a pensar nas crianças. E eu falei, já pensou se... Eu tenho, sei lá, das 700 mil pessoas. Já pensou se tem 10 pessoas que têm essa relação com meus filhos? Eu não sei. De obsessão. E pode acontecer mesmo. E aí, quando eles se tornarem adolescentes e tudo mais... Ou sei lá, até mesmo... É muito perigoso. Não, o fato é, quando você se expõe... Você sabe que existe um custo. Tem a coisa boa que é o carinho das pessoas, que são incríveis. Sim, agora mesmo, delícia. a gente tá aqui gravando, não sei se vocês viram um movimento aqui atrás, vive tendo caravanas que vêm visitar a Novo Tempo. É um carinho lindo quando essas pessoas estão aqui, tiram foto com a gente, falam que acompanham, que fez diferença na vida delas. Essa é a parte muito boa e muito bonita. Muito. Mas tem essas pessoas que têm problemas, são doentes, são pessoas ruins e que seguem a gente. Todo mundo aqui tem uma certa exposição e talvez já tenha passado por uma situação ruim. Eu mesmo já passei. Com certeza. Mesmo não tendo uma exposição do tamanho que vocês têm na internet, por exemplo. Eu já passei por uma situação bem estranha. Então, o que acontece? Eu tomei a decisão de estar aqui. Enquanto adulto, eu falei, não, eu vou fazer jornalismo, eu vou ter uma profissão que é isso, e fui tomando essa decisão aos poucos. Eu sei o ônus, sei o bônus. Mas tomei essa decisão. Agora, eu não posso colocar isso nos meus filhos, entendeu? Nada contra quem faz. Acho que é uma decisão que cada família tomou conscientemente. Mas, por exemplo, eu, Wagner, jamais colocaria meu filho, minha filha, numa agência para começar a fazer propaganda. Porque eles nem sabem o que está acontecendo. Entendeu? Aí... É isso, esse panfleto espalhado com a cara deles pra todo canto, isso me angustia, eu não conseguiria. Igual você falou assim, cada família vai ter essa escolha igual, né? Isso. Você também tomou suas escolhas que vão proteger o Gael e tudo mais. Eu acho que o maior problema é o não questionar. Isso que me assusta. Quando você vê as pessoas fazendo pelo simples hábito. Todo mundo compartilha da vida, todo mundo mostra, todo mundo... faz tour, todo mundo expõe, todo mundo coloca a criança pra falar, todo mundo... Então, tipo assim, eu só tô vivendo na sociedade da rede social. Isso acontece como até um vício. Isso começa a viciar a própria família de falar. Por quê? Porque a criança tem vários momentos diferentes na vida dela e vários momentos muito fofos. É verdade. De evolução de raciocínio, evolução motora, evolução na própria alfabetização. E você vai querendo compartilhar isso vira um vício, você quer fazer... ele tá fazendo isso, eu preciso pegar o celular pra filmar, pra eu mostrar isso. E as pessoas, elas respondem a esse tipo de compartilhamento, não respondem? Responde na hora. Na hora. Meu Deus, eu vi o Gael na sua barriga, eu vi os seus filhos acompanhando você nem estava grávida e agora eles já estão desse tamanho, já estão fazendo isso, que Deus abençoe e tal. É maravilhoso, tem a parte boa. A parte ruim na Dark Web
Eu fico muito preocupada com isso. Todas as mães, todas as mães que vêm me perguntar, né? Porque eu não sou, como é que fala? Não vou me meter na vida da pessoa falando. Eu tenho essa noção. Mas todas as pessoas que vêm perguntar algo e comentar comigo, você acha que eu posso continuar postando foto dos meus filhos assim, nesses momentos? Eu começo a falar, olha, quando eles estiverem na piscina, quando eles estiverem com roupas de banho, não faça. Não coloque. O mínimo que você puder colocar do seu filho falando, trocando de roupa, não faça isso. Porque eu sou uma defensora das crianças. Tem um movimento na Igreja Adventista, Fernanda, que chama Quebrando o Silêncio, que é um movimento contra a violência contra a criança, contra a mulher, contra essas vítimas da sociedade, assim, que são mais vulneráveis. Exatamente. Isso. Eu sou uma defensora total, tenho trabalho com as crianças e viro uma leoa quando alguém vem conversar comigo, pedir oração e tem a ver com criança. E tem a ver, tá fazendo isso, isso e isso, tem a ver com criança, tem a ver com uma adulta conversando comigo e aconteceu isso comigo quando eu era criança. Então, assim, mesmo não tendo redes sociais, qualquer tipo de... Porque hoje a gente está falando de rede social aqui, de colocar as crianças na rede social. Mas antigamente acontecia muito de você também deixar a sua criança exposta. Vai para casa da pessoa, vai vir brincar na casa da amiga. Esse é um tipo de exposição também com a criança que acontece hoje e que também tem que tomar cuidado. Então, assim, e muito mais hoje, que acontece muito mais rápido, é as fotos das crianças, os vídeos das crianças. E essa comunidade doente que acontece na dark web, né, dos pedófilos e tudo mais, eles movimentam dinheiro e dinheiro na internet com essas imagens. Então, tem que ter muito, muito cuidado. Eu fico até assim, tem muita coisa para falar sobre isso. Mas isso aqui vai um alerta também para você prestar muita atenção. Eles estão aí na internet, estão pegando imagens das crianças, eles vendem essas imagens. E assim, eu sou uma defensora disso. O que puder fazer para eu falar com as crianças, todos os lugares que eu vou cantar para as crianças, eu falo sobre internet, falo sobre até onde você pode mexer na internet, quem tem que ter o controle da internet é seu pai, sua mãe. Então, eu sempre falo isso para eles. Um dos nossos deveres como pais é proteger, né, os nossos filhos. A gente poderia, acho que, passar esse podcast inteiro falando sobre esse assunto. Eu gosto muito Na próxima pauta, essa pauta você traz. A gente teve um podcast recentemente, depois vocês podem até acompanhar. A Leiliane Rocha, que você deve conhecer. Sim, eu sou fã dela. É uma influenciadora que ela é psicóloga, tem um trabalho incrível de ajudar os pais na prevenção ao abuso infantil. Na prevenção. Um dos maiores nomes na internet falando sobre esse assunto. Ela veio aqui, acho que tem, o quê, gente? 2 semanas? Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Beijo a gente falou profundamente sobre isso. Leiliane, um beijo no seu coração e volte. Mas falando sobre maternidade em si, acho que até foi antes da gente começar o programa, começar aqui a gravação mesmo, né? A Débora estava dizendo que conversa muito sobre maternidade, mas não nas redes sociais. Nas redes sociais é pouco. Mas é um assunto que tá sempre lá, porque você tá vivendo intensamente isso. O Gael tem o quê? 4? Tem 4 anos. 4. Já a Fernanda conversa fora das redes sociais e nas redes sociais. Não, e como eu ando com as crianças onde eu vou, não tem como. Não eu tem vou na farmácia, menina, tudo seu. Então, assim, não existe lugar onde eu vou que eu não falo sobre isso, porque eles falar, são meu banner. Quantos anos você tem? Isso. Porque tudo você tem uma cara seu? Nossa, mas eles têm... Mas fica assim, mas... fazendo conta. Tipo... Ainda mais que agora que o Isaac, que é o menorzinho, tá começando a crescer, então eu acho que quando chegar lá pelos 5, 6, lá pelos 6 anos, acho que eles vão dar uma igualada, aí todo mundo fica assim... Então, assim, aonde eu vou, eu tô falando sobre isso. Gosto muito de falar sobre maternidade. Mas uma pergunta, e eu acho super saudável, principalmente no universo materno. Porque a gente vem de uma geração onde as mães não falavam muito. Falavam muito sobre o filho, falavam bem do filho. Toda mãe é a maior fã e incentivadora do seu filho. Mas as mães não tinham muita coragem de falar das dificuldades da maternidade. Né? A maternidade era falar sobre o filho, não falar sobre a mãe, né? Exatamente. E acho que hoje já tá muito diferente e isso deve ser muito libertador, né, pra vocês mães. Mas assim,
vou começar com a Fernanda, que é a convidada, mas a co-apresentadora pode responder também. O que mais mudou em você na maternidade, enquanto pessoa mesmo? Porque claro que rotina mudou completamente, objetivos de vida, né, mudaram drasticamente e tudo mais. A partir do momento, inclusive, que você pensou, né, em ser mãe, objetivos já começaram a mudar. Mas como pessoa, o que a maternidade trouxe de diferente pra você, Fernanda? Eu sempre falo, eu tenho uma expressão que eu sempre uso quando eu quero falar de maternidade, que é que a gente alonga músculos que nunca tinham sido alongados, assim. Em todas as áreas, né? Legal. Talvez você concorde comigo, assim. Então, eu sinto hoje que a maternidade que mais mudou, eu sou muito mais alongada pra tudo. O limite de paciência aumentou, o limite de cansaço aumentou. Eu acho que isso foi o que mais mudou. Assim, se me jogar hoje numa selva, eu acho que eu dou um jeito de sobreviver, assim. Eu acho que isso foi... Lógico que teriam... E dentro disso, entra várias coisas. Por exemplo, eu percebi que eu era muito egoísta, né? A maternidade faz a gente tirar os olhos da gente mesmo e viver em função de outra pessoa. Então... Mas eu acho que, pra resumir, eu acho que essa seria a maior resposta, assim. Não... Eu era... E é normal, né? Não é tipo assim, eu sou uma pessoa melhor. Agora que tem muita mãe que veste esse manto, né? Sou mãe, sou melhor que todas as mulheres, as pessoas. Não é isso. Mas realmente, se eu me comparo com a Fernanda de antes, meus músculos não eram alongados, porque a vida não tinha me colocado nesse papel, Então eu acho que os filhos, eles fazem muito isso com a gente, assim. Eles nos trazem capacidades que a gente não tinha. Antes. Que só tendo filhos, e vocês sabem disso, existem capacidades que foram desenvolvidas em nós depois de chegar aos nossos filhos. Com e a gente certeza. tinha, por exemplo, eu era uma pessoa paciente, mas ou me torno uma pessoa muito paciente, ou coitado do meu filho. Eu era uma pessoa que eu tinha... eu sou uma pessoa resistente, assim, resistente não, como é que fala? Resiliente. Tá, mas quando você tem filhos... A resiliência precisa dar uma aumentada. Então, eu sinto, assim, que todos... O limiar aumenta. Então, tudo aumentou muito, assim, sabe? E, Fernanda, qual são os... Vamos falar especificamente de... que eu tenho curiosidade como mãe de outra... Pra outra mãe. Você com 3, provavelmente, os 3, em algum momento, eles deram a famosa birra, a explosão emocional. Qual que são as estratégias que você usa para conseguir acalmar eles? Conseguir, primeiro, se autorregular, para depois regular eles? Como é que é? Já teve momentos que você não conseguiu? Fala isso pra gente. Com certeza. A gente tava comentando antes de começar o podcast, né? Que eu falava, quando os gêmeos entraram no Terrible 2 lá, eu falava que era o Double Terrible 2. Porque eram 2 crianças com Terrible 2. E aí, quando eles começaram a querer sair, o Isaac entrou e aí todo mundo entrou junto de novo também. Então, é muito interessante, porque... Só contextualizando pra, de repente, quem não é pai não tá envolvido nesse universo, verdade, né? O que é Terrible 2? Tem o Terrible 2. O Terrible 2. Todo mundo aqui já passou pelo Terrible 2, gente, nessa mesa. O que acontece? As crianças, quando elas fazem 2 anos... existe o que eles caracterizam como a adolescência do bebê. Então, aquilo tudo que a gente entende da adolescência, que é uma idade onde as pessoas ficam um pouco mais... Eles se entendem enquanto indivíduos, né? Um pouco mais Tem revoltadinhos. vontades, tem desejos. Então, assim, lá em casa, por exemplo, dormiu um ser humaninho, acordou outro. Exatamente. E aí ela passou por isso. Esse é o Terrible 2, gente. Então ela tinha gêmeas que entraram nos Gêmeos. dois... É o casal, Casal. Que entraram nos 2 anos e aí daqui a pouco o outro entrou. Isaac. E eles voltaram. Voltaram. Não é que voltou, é porque tem aquele negócio, né? Um puxa o outro, né? Não, e também assim, a criança sempre vai ter um comportamento desafiador em determinado momento. Sim. Existe um erro. Eles têm umas necessidades diferentes Lógico. que ao mesmo tempo. Com certeza. E, por exemplo, Necessidades as pessoas diferentes falam ao assim, quando passar o Terrible 2, agora acabou. Então agora vem o Teenager, que a galera fala. Teenager! Então, tipo assim, é porque sempre vai ter o desafio. Sempre vai ter o desafio. Me Mas fala assim, lá em casa, como que eu lidava? Estratégias, estratégias. Estou interessada nesse... Eu sempre falava Vamos anotar aqui. Eu sempre falava com eles assim, que eu não converso com quem grita comigo. Sempre falava isso.
Não converso com quem grita comigo. Tá anotando aí? Não converso com quem Anota. grita comigo. Eu sempre falava muito isso, assim, pra eles. Tô tentando lembrar, porque já tem um tempinho já. O Isaac tá, mas o Isaac é o terceiro filho. Então a gente tá assim, filho, Uhum. o que foi, meu filho? O que é, Isaac? Vamos lá. É outro. Meu cérebro com o Isaac é outro. Com os gêmeos, eu aplicava todas as coisas. E o acolhimento, e a ordem. O Isaac aqui é no feeling. Isaac vai. filhinho. Passou, vai É muito bom, Legal. gente. Até pra sobreviver, né, Fernanda? Bom. Não, Mas, não Fernanda- dá. A gente tem... quando a gente fala de Terbolt Win, fica o comportamento da criança, aí também tem todo um guia. E eu não acho que existe esse guia, assim, perfeito. Aí você vai abaixar, você vai olhar no olho, você, não. Tem vezes que eu abaixei ele no olho, tem vezes que eu falava, parou! Chega! Dependendo de como eu tava também. Eu sou uma pessoa. Exatamente, isso que eu ia É perguntar, lógico da que sua enquanto autorregulação. Enquanto adulta, 90% das vezes eu tento me autorregular. Sim. Até porque é muito interessante. Por ter os 3, eu já sou acostumada com o choro. Então é muito interessante. Quando alguém vem Isso na é nossa interessante casa, falar. eu já Porque a acostumei gente, já. muitas mães, elas entram nisso não acostumadas Tem que com o acostumar com barulho do tem choro. que- Vai chorar. Por exemplo, quando vai a gente lá em exatamente, casa, às vezes... porque, desculpa te cortar, mas antigamente, por exemplo, eu fui criada no Engole o choro. engole o choro. É. No engole o choro. As nossas mães não eram acostumadas com... a todo custo tinha que fazer parar de chorar. Sim. A todo custo. Não entendiam o choro como regulação emocional, que Faz parte, né? tem momentos que a criança começa a passar do limite? Tem. Aí a gente tem que ensinar esse limite para ela. Mas, antigamente, não tinha nem para chegar no limite. É. Não tinha esse tempo, né? E a isso- criança, ela se torna muito... É muito engraçado, assim, ó. Sempre que alguém vai lá em casa, vovó, tio, tia, sei lá o quê, alguém começa a chorar, já começa... Desce aqui. Exatamente. Aí eu falo, É. gente, até foi bem interessante. Umas 3 semanas atrás, minha mãe foi lá ajudar a gente. Eu tenho uma relação com minha mãe muito boa, assim, muito franca. Legal. E aí, sempre que ela chega, os primeiros 3 dias é um caos, as crianças. Por quê? E ela sabe disso, tô falando aqui porque eu já conversei com ela e tudo mais. Porque ela responde a tudo. Aham. Então, Ela assim, não deixa. Eu te dou a comida. Sim. Água! Aí, ficou assim, geralmente é 3 dias de caos. Eu fico só assim... Aí, no Passar, terceiro Senhor, dia, eu vai falei... passar. Não tá passando. Não tô... Falei, vou falar com a minha mãe. Chamei minha mãe e falei assim, mãe, vamos conversar uma coisa? Numa boa, assim. Você é uma avó excelente, maravilhosa. Te amo, muito obrigada por estar aqui. Né? É a crítica sanduíche que a gente faz, né? A gente Primeiro elogio. ama, elogia. Aí faz aquilo que precisa, talvez, melhorar. Escuto ela também e finaliza com te amo, muito obrigada por estar aqui novamente. Mas eu falei pra ela, mãe, eu preciso que você não atenda eles. Deixa que eu atendo. Brinca com eles. Eu falei assim, que bom ser vó. Aham. Brinca, então, não. Mas sempre que ele chora... Lógico que assim, quando eu tô longe, não preciso também sair lá Claro. do quarto. Se tá por perto, você resolve. Mas se eu e o Rafa, nós estamos do lado, pode deixar que a gente resolve. Porque a gente sabe ouvir eles chorar. Eles choram, mãe, eles choram. Essa parte de choro, essa parte de, vamos dizer assim, Mãe, a manha, birra, são os pais. É. Não adianta. os Aí, pais a gente consegue. minha mãe falou assim, é verdade, né, filha? Eu tô percebendo mesmo. Minha mãe é super, assim, muito humilde, assim, uma querida. Falou, é verdade, estão chorando muito mesmo, estão... Muito aberta, né? Cabeça Ela aberta. é. então. Aí eu falei, vamos ver. Amanhã. Aí foi muito interessante. Minha mãe é bem obediente. Assim, no outro dia, eles falam assim, eu quero isso. Minha mãe. Aí ela. Fala com a sua mãe. Fala com a sua mãe. Aí eu ia lá e falava. Aí eu entrava em cena, como eu sempre faço. Nós não resolvemos nada com choro. É lógico que lá em casa. Caiu, levou tombo, chorou. Óbvio, gente, doeu, mas Claro. chorou. Lógico. O irmão chegou, pegou o brinquedo, vai chorar. Óbvio, isso é uma coisa que frustra e tudo mais. Mas pedir coisa chorando, pedir colo chorando, tudo pedir chorando, não dá. Não é um combinado, legal. Isso, é um combinado que eu tenho com eles, assim, desde muito pequenininhos. Aí eles, aí eu falo, quando você parar de chorar e você quiser conversar comigo, a gente conversa. Aí, é porque aconteceu tal coisa. Entendi, meu filho, agora entendi e tal. Então, E assim, você e o seu marido andam na mesma sintonia disso. sim, com Isso é certeza. ótimo, Com isso é certeza. Eu sempre lá em casa sempre tenho o mais Sempre. de boa. E o mais Eu de sempre boa. fui a mais brava. Ah, você é mais incisiva. Eu sempre fui a mais brava. E lá, Débora? Uai, Quem que é? É só, tu, faz, né? só faz a leitura. É É quando tu. pega teu esposo. Quem Não, que é o quê? O bravo? Não, o Wagner tá fazendo a leitura certa. Quem que é o bravo e o de boa? Você é a brava. Claro. Você é a brava. É. E vocês lá? Eu sou de boa. Mas, gente, eu acho que sempre o pai é o mais de boa. E olha que o Rafa não é o pai que trabalha o dia inteiro e chega só à noite. A gente passa o dia inteiro com as crianças praticamente, nós dois. Mas ele sempre foi, assim... Mas é muito legal, porque o Rafa também tem um coração muito aberto, ensinável. E ele via que, por exemplo...
As crianças, antigamente, hoje não é mais assim. Uns 2 anos atrás, as crianças comigo eram umas tais crianças, as crianças com o Rafa eram outras. Sim. E aí eu comecei a analisar com ele, Neno, percebe? Cara, fiz a mesma coisa com o Dilson. Limite. Foi tipo um treinamento, né? É isso. Tipo um Ainda treinamento. bem que a Por quê? Nani não tá aqui. Porque na gravidez... Porque ela ia falar, eu já fiz isso com o Wagner. Não funcionou. Provavelmente na gravidez você estudou e leu muito. Sim, Eu também. é Eu acho que ser mãe não é coisa instintiva. Não. Eu acho que a gente tem que se Tem que se preparar. preparar, Tem que claro. se preparar. Verdade. Desde Não a nesse- limpeza do umbigo É. até a educação que você vai dar em questão de acolhimento. E não necessariamente, mesmo... Por exemplo, eu tive uma educação maravilhosa com os meus pais. Mas aquela geração, né? A minha geração, de quando eu era criança, hoje eu tenho 42 anos. Não parece. Obrigado. De nada, eu queria falar. 42, caraca, também não achava, não. Jura? É, só pra chamar a Dava gente uns de 38. novo. 42, 38. audiência. Coloca aqui nos comentários quantos anos você acha que eu tenho. Essa pergunta é péssima. Péssimo. Daqui a pouco vai responder a pessoa 50. 50. Mas assim, não é, né, como os meus pais me criaram, não é como a gente cria filhos hoje, né? Não dá. É Também não outra dá. situação, é outra necessidade que as crianças têm. Então, mesmo Por mais quem que eles também teve... têm muito a nos ensinar, né? Meus pais, por exemplo, assim, por mais que eu não concorde com uma coisa ou Reconhecer outra, isso da criança, né? os que meus ela pais tem coisa pra ensinar pra gente. Não, acho que eu tô os falando meus dos pais pais. têm muito a me ensinar. Ah, sim, entendi. Por exemplo, então, meus pais sempre fizeram tudo com a gente. Uma coisa que essa nossa geração não faz. A gente para o mundo, e eu me incluo nisso por conta da criança. Entendi. Não posso perder soneca, não posso sono noturno, e sei lá o que, vai te segurar, porque eu não. Vai atrapalhar o ritual, papapá. Nossa, minha mãe, meu pai, que a gente dormia assim, ó. Vamos jogar na casa dos amigos. Então, nisso é muito bom. Ainda falo, Deus, ainda bem que eu tive esse tipo de referência, porque quando eu tô sendo muito. Eu falo, gente. Calma as crianças aí, precisam né? também entrar um pouco no nosso Aham, mundo. Então, aham. enfim. A gente. É porque eu acho que a gente muitas vezes cai muito no erro de ver a nossa criação de filhos muito superior dos nossos pais. Não, eu achar só acho que é acerta diferente. mais. É diferente, com É. certeza. Mas a gente também tem muito a aprender com a criação. Sim. Muito, porque eu já conversei com muito. Porque tem uma linha, principalmente no Instagram, né, que é de educação positiva, que deturpa e critica tudo que foi feito na feito geração na nossa passada. geração. É. Não, né? e o que os nossos E o pais tempo receberam dos todo. avós? E o que os nossos pais É, receberam dos avós? E muito não é mais tempo. assim. E não é assim o tempo todo. E é o tempo todo falando de as coisas erradas que os pais fizeram com a gente em relação a bater, a engole o choro, ao tipo. Não é assim. Eles acertaram muito. Ai, não, mas você é assim, apesar de como eles te criaram. Tem umas linhas sérias, assim. Sim. Tem que tomar cuidado com isso. A gente vai pra desonra, né? Nós devemos honrar Vai pra nossos desonra. pais. Isso não deve ser, não deve acontecer. É porque eu acho que, se você falou isso, né, não tem uma receita de bolo, Não sabe? tem, Se não tem. fosse, gente, era muito mais fácil. Com certeza. Até esses Ctrl+C, dias, Ctrl+V, né? esses dias um pessoal que não eram pais, estavam decidindo o título de um guia de estudos da Bíblia para educação de filhos. Aí, tava discutindo tal e veio assim, alguma coisa, educação de filhos, um manual prático. Aí eu falei, olha só, não dá. Manual, tá tudo errado. Se Tá. tem a palavra manual acrescida de prático, De prático. já não deu certo. Qualquer pai vai ler isso e falar manual prático, fala, não existe. E não vai nem querer ver o Gente, negócio. Os gêmeos, mesma barriga, Tá mesma certo. criação, mesmo porque tem isso, né? Ah, o segundo Uhum. filho, os pais já tá. Não, gêmeos. Eles não têm nada a ver, nada. Assim, um é São água, outro completamente é diferentes. fogo, completamente diferentes. Mesma criação. Nós temos abordagens com eles diferentes. Tem que ter, né? Porque um precisa de um. O Rafa fala assim: cada animalzinho precisa de uma cerca diferente. Aham. Né? Aham, tá uma certo. cerquinha, uns é só um araminho, outros tem que ser uma gaiola. A questão do limite, né? É verdade. Então, dentro lá, Sara, Samuel e Isaac, nós temos o básico, né? Que Aham. são as. Como é que fala? Os valores da nossa casa. Os princípios. Princípios, não batemos um no outro, não falamos gritando, não desrespeitamos, lá. São os princípios. Isso é o manual, né? Pra todos. Essa é a base. Mas dentro desse manual, desses princípios, Essas regras. Tem as nuances de tem cada um. de cada filho. E aí, É. cada um, Cada eu temperamento. converso diferente com cada um. Eu atendo diferente cada um, porque eles precisam de coisas diferentes, então não É. adianta. Então, Legal. muitas mães vão pro Instagram desesperadas pra pegar
pegar um Ctrl+C, dar um Ctrl+V na casa delas. E não funciona. Dá. Tipo, se você tem o seu filho gritando, venha comigo aprender a como ele vai obedecer em 3 passos. Tem. Ai, gente, não dá. Não, cara. É que Já nem desconfia, né? Gente, é igual o negócio de todos os vezes você falar com seu filho, você abaixa, olha no olho. Eu tô no trocador com o Isaac, todo cheio de cocô. Aham. Eu vou abandonar embaixo do trocador. Não dá Não pra dá, olhar no olho. Eu não falo, dá. filho, peraí, rapidão. Contextos e contextos. Para de falar, para de gritar. Entendeu? Então, assim, mas muitas vezes eu abaixo, olho no olho. Então, assim, é muito interessante, assim, porque às vezes também eu vejo muitos manuais de como fazer, mas são pais de uma criança só. Então, não que isso seja menos ou mais, mas tem coisas que não funcionam. É igual tem coisas que eu faço com os 3 que não vai funcionar pra pais com uma criança só. Não, e aqui Então, assim, é diferente a dinâmica, né? a Débora tem 1, eu tenho 2, você tem 3. 1, 2, 3. Talvez alguma coisa que funcionou com um dos meus não tenha nada a ver com o de vocês. E talvez experiências que a gente tem igual aqui, com quem tá em casa vai ser completamente diferente. E Cada que bom, né? Porque a gente se complementa. É a tão subjetividade gostoso. do ser humano. Eu Então, tô adorando conversar. Aí, por exemplo, eu tô pensando aqui, a gente tá conversando aqui isso num podcast. Tudo que eu falei aqui, cara, eu acho que eu fiz isso num ou 2 posts na rede social. Sério? Porque eu gosto disso, eu gosto de fazer isso aqui. Essa eu falo- conversa mesmo. Aí quando eu estou muito inspirada, com paciência e energia, eu vou lá e escrevo algo. Legal. Mas eu gosto disso aqui, melhor, agora, sabe pra que mim. eu tô vendo 2 mães aqui conversando, né? E tô no meu papel de pai. Mas é interessante porque muita coisa mudou também nessa nossa geração agora da figura paterna. E eu queria ouvir vocês nesse sentido. Porque assim, meu pai é um pai maravilhoso. Assim, se a gente tem uma... Hoje, eu com 42 anos, meu irmão com 38, eu acho. Se a gente tem uma necessidade hoje, meu pai tá lá pra gente. Legal. Entendeu? Meu pai é essa pessoa. Mas meu pai nunca trocou uma fralda. Entendeu? Entendi. Quando a gente dava esse grito, que hoje você Nossa, falou... eles ficavam desesperados pra gente ficar quieto pra não atrapalhar o pai, né? Isso. Na mesa. Não, e você Aí chegou na falou mesa. pra sua mãe assim, qualquer coisa eu ou o Rafa a gente resolve. Na minha época, minha mãe tinha que resolver, porque meu pai estava ocupado fazendo uma outra coisa. Aham. E aí hoje, né, o Dilson, o Rafa, o Wagner, é um pouco diferente, né? A gente entra mais Entra sim. nesse esquema doméstico e de fazer a casa girar com as crianças. Que bom que vocês enxergaram isso, né? Porque isso auxilia na questão que a gente fala muito da sobrecarga materna, Uhum. dos detalhes, né, que a gente tem que pensar. Mas assim, não é só da sobrecarga materna. É importante pra criança, É né? importante. A presença do pai, gente, já foi comprovado, né? Que é questão da segurança. A doutora Rosana Alves, eu tava conversando com ela e ela falou assim. E o Dilson tava jogando o Gael lá pra cima, num evento que a gente tava junto na sala, no camarim, e eu assim, meu Deus. Ele vai cair, ele vai Senhor. cair. Aí ela falou assim: é assim mesmo. Deixa. O pai. Eu gostei dessa imitação de doutora Rosana, foi boa, foi boa. O pai ensina o filho a ser corajoso e destemido. A mãe ensina o amor. A mãe nutre. A gente Nutre o amor e o respeito. Eu falei, tá. Exatamente. Então vou deixar. Deixa, só oro pro Espírito Santo segurar esse menino pra não cair de cara no Graças chão. a Deus pela vida dos pais. E o nossa. Dilson é super... A gente teve uma conversa muito séria antes da gente engravidar. E eu falei, olha, eu quero ter filho sim. Quero passar por essa experiência. Mas se você não chegar junto... Eu nem quero. Não, eu falei. Vai dar Se você não chegar junto pra ser 100% pai, 100%, né? 50% não é 100%. Aí, se você for, eu topo. Aí ele, claro, não quero sair dessa vida sem ter experiência de ser pai. E é assim, Uhum. desde o início. É claro que tem as questões que ele não percebe e eu tô lá pra Não adianta. fazer ele perceber. Tem questões E esse biológicas. time Cada um a tem o seu questão papel. de reconhecer que ele, como pai, vai ensinar masculinidade, vai ensinar os princípios pro Gael, né, não sendo ele menino, vai ensinar os princípios de Deus pro homem, sabe? É ele, Sim, o papel com dele. certeza. E ele super assumiu isso. E é tão interessante ver isso no Dilson, tão bom. Amor, eu te amo. Vai. Obrigada, Ah. você é um Aproveita. pai maravilhoso.
Já a galera faz o recorte, já fazer um Reels pra ela colocar no Instagram dela, dessa homenagem. E aí, tem alguns amigos que a gente vai na casa e tem da mesma idade, assim, de vocês, assim, da mesma geração, que não tem esse papel claro. Sim. Mas é um papel que parece que o casal não se conversou pra isso. Com certeza. E se conversar, fazer o pai entender a responsabilidade, a seriedade, o tamanho da responsabilidade dele com o filho, eu acho que ele entende. Eu assisti um documentário. Podcast é bom pra, né, Com certeza. Eu assisti uma vez um documentário que ele falava sobre a paternidade. E aí, eles fizeram uma pesquisa, tá? E mostrava assim, pessoas, seres humanos criados sem pais, têm tantos por cento de chance a mais de se exporem a drogas. Sem o pai, né? A presença do pai. Tantos por cento de chance de sofrerem abuso. Então, mostrava como a presença paterna, ela nos tira de vários riscos da sociedade, de virar morador de rua, Isso é muito sério. Questão de situação financeira, como muda com a ausência do pai. E uma coisa assim também que eu fico pensando, né, desse negócio eu até falei esses dias no Instagram, porque saiu uma pesquisa que falava assim que... eu não lembro os dados exatos, mas falava que os pais da década de 80, 0, tantos por cento tinham trocado uma fralda. Trocaram fralda dos filhos. Os pais da nossa geração, 94%, sei lá, tô chutando, já trocaram uma fralda. E aí eu até comentei isso no Instagram. Eu falei, gente, qual vocês acham que vai ser o resultado? Porque os nossos filhos, são a primeira geração que, tirando lá antes da Revolução Industrial, né? Que antes da Revolução Industrial, por mais que as famílias, elas trabalhavam em suas próprias casas, certo? As suas fazendas, enfim, seu próprio negócio. Então, o pai e os filhos estavam sempre com o pai e com a mãe. Por mais que tinha muito essa distinção de que o homem, às vezes, não fazia determinado trabalho, né? De fralda, enfim, da educação do filho. Mas, agora, vivendo no tempo moderno, hoje, que nós temos pai e mãe, tanto cristãos quanto não cristãos, mas muito mais presentes ou mais conscientes da importância da sua presença, eu fiquei pensando, qual será que vai ser o resultado disso? O impacto. A gente só vai descobrir isso daqui 20 anos. Como vão ser esses adultos criados? Muitas famílias hoje, os pais são home office, então... Com um vínculo formado e positivo, né? Então, eu fico muito curiosa, assim, pra saber. E aí, foi muito interessante, porque na época que eu postei isso no Instagram, eu recebi muitas respostas também de pessoas falando assim, Fer, meu pai não foi presente porque tinha que trabalhar muito, né, nesse intuito de que a mãe não trabalhasse pra cuidar de mim. O pai não tinha, né, assim, ele é um workaholic, que nem a gente é hoje, né? Eu trabalho muito porque eu gosto de ser workaholic, eu quero ficar milionário. Não. A gente pessoas viveram uma realidade que o pai, ele tinha que trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, colocar o filho pra dormir e cresceu assim, porque ele era o provedor, ele era o provedor. Mas aí a pessoa fala assim, mas essa provisão, esse sacrifício da provisão me marcou muito. Eu tenho essa referência forte do meu pai como uma pessoa que sacrificou por nós enquanto homem, e ele sempre tentava compensar. Então, assim, finais de semana era um pai que estava junto. Sim. Porque o que acontece? Hoje, muitas vezes, nós temos homens pais que também têm essa necessidade de passam muitas horas por dia fora de casa, mas quando eles estão em casa, é onde eles estão? No celular, na televisão, no tablet, eles têm distração. Então, Isso é muito sério, gente. Às vezes, são filhos de pais ausentes, que o pai tá lá sexta, sábado, domingo, ou sábado, domingo o dia inteiro com a criança, mas não tem a visão que a criança tem o do vínculo pai, sendo tem formado. Um troço preto entre os dois, tá o tempo inteiro no celular. E às vezes a gente tenta passar uma ideia de que família, é lindo, é fofo, é maravilhoso o tempo todo e tal. Não é assim, criança. É lindo, maravilhoso mesmo. Eu não me imagino sem. Vocês não são, os meus são perfeitos, mas nunca fazem nada de ruim. Então, mas assim, é cansativo. Você trabalha 8, 9, 10 horas e depois chega em casa, muita gente chega em casa e tá querendo o quê? Descansar, ter o seu momento. Cheguei em casa. O homem, segundo o pastor Cláudio Duarte, né, quer ir pra caixa do nada. Né? Mas a caixa do nada tá numa barulheira só, e até entendeu? a criança ir dormir vai precisar de você ter sua energia. Chega no final de semana, o pai que trabalhou a semana inteira quer descansar, a mãe que cuidou de repente do filho a semana inteira também tá querendo descansar. Mas é a hora da gente conseguir dar essa atenção. Então, é muito confortável abrir o feed do Instagram e conseguir essa serotonina grátis ali, rápida, né?
Mas existem seres humanos que estão ali precisando muito da gente. Eu tô olhando minha unha aqui, ó. Azul, vermelho, verde. Pinturas. Porque ontem eu cheguei acabada em casa, morta de cansada, porque eu fiquei o dia inteiro fora fazendo um monte de coisa. E o Gael queria fazer uma experiência que ele aprendeu na escola. Uhum. E ele não fez anteontem. Ele me pediu 2 dias para essa experiência. E ele pediu ontem. Mamãe, vamos fazer a experiência. Vamos, filho. Claro que vamos. Vamos fazer. E o Dilson chega junto, tira foto e tal. E a gente fica... É isso, cara. Eu não preciso fazer isso todo dia. Mas são memórias, aquilo né? ali vai marcar no Gael. Eu tenho certeza que ele vai lembrar disso. E as supermães, elas têm uma tendência a achar que tudo depende muito delas e o que elas fazem é melhor, né? Então, por exemplo, desde que eles nasceram, eu viajo razoavelmente... Enfim, viajo até que bastante, né? Então, e aí todo mundo fica, onde estão as crianças? Eu falo, gente, tá com o pai, né? Eu era assim. Então, as pessoas perguntam assim... Da vida do Gael. Como que você faz... como é que fica lá as crianças com o Rafa? Eu falei, do jeito do Rafa. É lógico que ele não faz as coisas exatamente como eu, porque... Ele não sou eu, eles não têm duas Fernandas, né? Você sempre teve essa mentalidade? Assim, eu acho que mais no iniciozinho eu tive, assim, eu ficava mais perguntando, e aí, já a soneca? E a mamadeira? E aí, hoje em dia, por exemplo, então, eu relaxo. Então, gente, isso é provado que a gente consegue conquistar esse tipo de maturidade, né? Recado pras mães. É muito legal, tipo porque hoje eu vejo que as crianças, eles têm habilidades que se o Rafael não estivesse na nossa casa, eles não teriam. Por exemplo, o Rafael... A gente brinca que ele é o Tarzan, ele é super do mato, sobe árvore, escala, e a gente fala Tarzan Hilbert, porque ele é igual o Rodrigo Hilbert, faz tudo à mão, madeira e constrói e tal. Poxa, Rafael, não, os maridos ficam bravos, porque o Rafael fica elevando o nível lá em cima das exatamente, coisas. Eu quando vejo isso, falo, gente, não posta. Não pode, Não, ele tá 1 ano sem Instagram. Ótimo, aí obrigado, posto, Rafael. Mas enfim, aí, por exemplo, as crianças, elas têm um contato com a natureza, a Sara pega lagarta, assim, sobe nela, besouro, tudo mais. Coisas que... Ou eles têm coragem de fazer tal... Coisas que eu nunca deixaria. Não. Então, eles têm... Eles sabem o nome das plantas, eles sabem o nome dos animais, eles sabem onde eles moram. Nossa, é muito rico. Eles parecem uma enciclopédia ambulante. Que legal. Tem 4 e 2 aninhos, eles sabem tudo. Então, tem várias... Às vezes eu tô com eles quando o Rafa não tá, e eles fazem tal coisa, eu falo, caraca, se não tivesse o Rafa... Eles não seriam assim. Jamais, né? Então, como é importante a gente deixar o pai ser pai. E às vezes é bom que a gente sabe? Se retire. Então, assim, o Rafael faz, por exemplo, café da manhã. Eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. Mas se as crianças acordam 5h30, 6 horas, não tem jeito. Então, eu ia fazer café da manhã pra eles num mau humor, assim, que eu gosto de acordar e ficar 1 hora assim, olhando pro teto. A alma voltando pro corpo. Aí, o que acontecia? Eu percebi que eu assumia muito... Mesmo o Rafael estando em casa, eu assumia muito esse horário porque eu queria que o café da manhã fosse do meu jeito. Então, eu faço panqueca de banana do meu jeitinho, bem lisinho. O Rafael é mais bruto, coloca a banana mal cortada e os pedaços meio coisados. E aí eu falava, não, deixa que eu faço. Aí, um dia, eu comecei a fazer isso. Eu vou começar a acordar mais tarde. E o Rafael é super matutino. Ele gosta de acordar e ver pra vida. Igual as crianças. Eles eu falo, vocês se merecem. Eu sou assim, eu sou essa pessoa Ai, também. Misericórdia. Aí, o que aconteceu? 5 horas da manhã eu tô... É mesmo, Wagner? Gente, nossa, tem cara não, Wagner. Sim. Agora, também, 9h30, 10 da noite, eu já fui. Não, eu sou assim. Eu só funciono depois das 7 e 8h30 tô dormindo. Então, o melhor dos dois mundos. Bem cansada. Mas, enfim, aí... Hoje em dia, o Rafael corta a fruta de forma mais bruta, os pedaços maior. E eu não, eu já deixo tudo muito mastigadinho. E aí eu comecei a perceber, nossa, que bom. As crianças ficaram muito menos chatas. Eu quero assim, quero assado. O Rafael fala, não, que quero assim, essa panqueca aqui, ó. Pá, tô. Legal. Então, assim... Tô aprendendo muito com você, Fernanda. Preciso modificar algumas coisas. A gente precisa deixar o controle das minhas mãos e entregar. Olha o que acontece. As crianças ficam mais flexíveis, o Rafael fica mais responsável e eu fico mais descansada. Ninguém tá saindo perdendo nessa história. Então, quanto mais a gente se... Repete isso, Fernanda. Não vou conseguir. Ixi. Vai ter um corte e ela vai fazer. E volta lá no YouTube, você que tá assistindo, dá uma voltadinha. 1 minuto. Porque eu não sei o que eu falei. Nem sei mais. Sei que foram 3. Isso. Como uma boa ex-presbiteriana, foram 3 pontos. Mas a gente acha que
quanto mais a gente assume, mais as crianças estão sendo bem cuidadas e bem criadas. Isso é uma mentira. O outro também sabe fazer, né? Do jeito dele. E é uma coisa até E vai pecaminosa, funcionar né? também. Porque a gente tem meio que... É como se fosse um altar da É maternidade. verdade, é verdade. Eu sei o que eu faço, eu sei o que é melhor pra ele. Ele é o pai, ele também sabe. Então, a soneca vai ser tal hora, vai ser de tal jeito. Deixa, sabe? Deixa o pai ser pai, deixa a avó ser vó. Cumpre o seu papelzinho lá e tá bom, sabe? Não precisa... A gente fica numa performance da maternidade. É verdade, né? Fernanda. Então, nossa, o Rafa, assim, me ajudou muito eu acho que enquanto mães, a nossa tendência é dar uma centralizada no filho, né? Opa! E do filho até mesmo se centralizar no lar. Eu acho que o pai, ele entra nesse papel bem importante de descentralizar o filho do lar, de falar, opa, aqui tem adulto ainda, a gente ainda é homem, a gente ainda é mulher, você espera a tua vez, vai ser desse jeito. E sem contar que... sem contar não. Contando que o ideal de Deus é o marido e a mulher serem, para cada um, os primeiros, né? Deus, eles Sim. e Com depois os filhos. Com Não certeza. colocar toda a vida nos filhos e eles entenderem isso, que eu sou o centro. Isso é não saudável para todos, né? Por isso que eu acho que você tocou num assunto de que às vezes existem algumas linhas da educação que vão para um extremo, porque eu acho que desequilibra, coloca a criança também num trono ali que ela não precisa estar. Ela vai sofrer muito na vida adulta, Exatamente. porque o mundo não é o trono dela. Até porque a gente sabe disso, né? As crianças, e isso aconteceu com a gente também, interpretam o mundo como foi a casa delas. Como foi... E aí vai ser uma vida frustrada. Por quê? Porque não tá recebendo tudo a tempo e a hora, tá sendo contrariada, tá tendo a opinião contestada, né? Não é chorou, entregou. E aí, como que vai ser um adulto desse jeito? Mas vocês já perceberam que o problema sempre tá nos extremos? Então, Sempre. a gente fala da geração passada, onde a criança, ela era a escória da casa. Então, ela não pode falar na hora do almoço, o pai chegou, é silêncio. Isso. E a criança apanha mesmo, e ela não E tem ela não voz. pode blá, 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 perguntar muitas coisas. Não pode perguntar, ai, Se para ficar de perguntando muito... perguntar. para de Chega. perguntar. É assim, pronto. Isso, é assim, pronto. E aí a gente vem para outro extremo da nossa geração. A criança, ela tem a total voz e ela tem um espaço na casa. E aí, então, tudo tem que parar por conta dela, tudo tem que ser muito ouvido e respeitado, assim. E aí a gente acaba esquecendo que a palavra de Deus, o Senhor, ele nos traz esse equilíbrio. Então, o nosso filho tem voz, ele pode falar no almoço, Claro. ele chora no almoço. Mas ele vai ficar chorando no almoço inteiro? Ele não vai ficar chorando no almoço inteiro, porque nós estamos numa mesa agora, é o momento de comer. Lá em casa a gente faz assim. Chora, às vezes, não quero essa comida. Beleza. Tá. Ok, mas é isso que tem. Glória a Deus. A gente vai orar agradecendo, inclusive. Aí, continuou. Você vai ficar lá na sala, porque na hora da mesa, você pode conversar, pode falar suas questões na hora de chorar. Então, assim... Legal, muito legal Esse isso. ponderamento, esse discernimento é bíblico. O Senhor nos bíblico. traz. Porque a Sabe? frustração, ela é importante para a criança. A criança precisa entender o que é o sentimento de ser frustrado. Porque ela vai se frustrando aos poucos e quando chegar na vida adulta, que é cheia Vai de acontecer. frustrações também, né? Ela vai estar mais preparada para isso. Agora, você puxou o aspecto da Bíblia e a Bíblia realmente tem essa ponderação. Existem muitas mães na Bíblia relatadas, muitas mães incríveis, mulheres de muita fé. Tem alguma referência para vocês dessas mulheres bíblicas e dessas mães da Bíblia? Nossa, que pergunta difícil. A primeira que veio na minha cabeça aqui foi Joquebede, hein? É uma mãe de muita fé, né? Cara, A mãe de Moisés. Inteligente, A estratégica. Joquebede é a mãe Joquebede. de Moisés, né? Edita isso! Ei, criado na igreja presbiteriana. Ai, não sabem o nome da mãe de Moisés. Joquebede, Pô, poxa. gente, vocês podiam cortar essa parte do podcast, tô brincando. Não, mas é porque a gente sempre se refere a ela como Como a mãe de Moisés. Aí, É. Ai, que né, vergonha. Joquebede, Gente, tá, eu juro que eu gente? fiz De verdade, eu juro que eu fiz EBD a vida toda. Eu esqueci o nome da mãe de Moisés, me perdoa. E da mãe Fernanda adotiva? Vitti. A mãe adotiva eu não sei. A mãe de quem? A mãe adotiva de Moisés lá do A Egito, eu não Princess, eu não sei. Então, eu também não. Poxa, ela Vou ficar quieta agora. ela deixou outra mãe ser chamada de Estratégica. mãe, né? Ela foi Pro bem do inteligente. filho, né? Do filho, e ela foi muito de Deus, né? Ela ensinou tudo pra Moisés em relação a Deus, por mais que eles
estava lá dentro do Egito. E sempre... Ela deve ter visto várias coisas de Moisés fazendo errado, né? Dos outros deuses e tal. E deve ter ficado muito chateada. Mas eu acho que ela teve uma sabedoria muito grande. Porque ela conseguiu imprimir no coração de Moisés o Deus de Israel. Então, é um bom exemplo. Eu tô afim de conversar com a Joquebed lá no céu. A lista das pessoas que quer conversar no céu. Tem Joquebed ali nessa lista. Tem. Eu acho que as mães da Bíblia nos ensinam muito a questão da entrega, né? Como a gente... Por isso que eu falo, né? Ai, meu Deus, o equilíbrio é tão bom, assim. Entrega agora... também. Entrega, você falou de entrega, lembra de Ana, mãe de Samuel. Entrega, olha só. Que entrega. Que entrega. Inclusive, é verdade, a Ana é uma boa referência. O Samuel, o nome dele é Samuel também por conta da história de Ana. Mas eu digo assim, a gente... Nessa da gente querer muito se encontrar enquanto mãe, enquanto mulher e tudo mais, a gente acaba, às vezes, abandonando essa parte da entrega do sacrifício que vai acontecer. Que ele tem que acontecer. A boa maternidade, ela envolve o sacrifício. Quer dizer, então, que a gente... É só sacrifício? Lógico que não. Mas eu acho que a gente também, às vezes, perde um pouco a mão no querer colocar a gente acima de todas as coisas. E é impossível. É impossível. Então, quando a gente olha para as mulheres da Bíblia, a gente vê uma entrega. Sim. Tanto a Deus, quanto uma entrega pelos filhos mesmo. Isso, porque... Sacrificial, né? Gente, você ser mãe... É o teu papel de mãe. Desculpa, tô pensando na Joquebed. Esquece a Joquebed. O seu papel de mãe, biblicamente, o Senhor quer isso de você. O Senhor deixou você ser mãe também para entender e explicar pro seu filho o sacrifício dele por nós, para você tirar o teu ego da frente. Tem muitos benefícios em você ser mãe espiritualmente. Porque o Senhor, ele quer que você seja... referência dele para o seu filho. Você vai apresentar Deus pela sua criação para ele. Ele vai conhecer Deus pela sua criação para ele. Com certeza. Isso é muito divino. E se a mãe não estiver conectada com o Senhor, vai errar muito. Nós somos pecadores, vai errar muito. Mas não temos que ficar nesse modo, eu vou errar, eu sou mãe, eu sou imperfeita mesmo. E deixa assim. Não deixa assim, não. É sempre buscando, tira esse pecado, tira esse erro, vamos tirando até o Senhor voltar e transformar. Como viver a maternidade sem Deus? Eu sempre penso nisso. Deve ser muito estranho. Como que as pessoas vivem a maternidade sem direcionamento? Sem tudo de Deus, né? O direcionamento, o descanso, a moldagem. Porque a autocrítica, ela tem que estar, não é uma autocrítica de autoflagelação. De destruir, não é isso. Né? É uma autocrítica. É o convencimento do Espírito Santo. Exatamente. Sempre entender o que o Espírito Santo e Deus quer para sua vida. Com certeza. A né? Fernanda falou sobre como deve ser, né, a maternidade sem Deus. Eu fico imaginando como é que é isso, porque eu já parei para pensar nisso também, porque hoje a gente tem uma coisa assim, né? Acima de mim, acima da minha mulher, acima desse mundo, que é tão complexo, né, de se viver, Deus está cuidando dessa criança. Como que é não ter isso? Não ter alguém criando? Tem uma criança aqui, ó, vendo a gente. Acho que a câmera não mostra. Me dá uma vontadinha. Uma vontadinha de, entra aqui, vem. Eu não posso ver bebê dos outros, ai. Agora... Coração enganoso. Oi. Agora, essa é a vantagem de estar aqui nesse grande estúdio de vidro, no coração da Novo Tempo. Agora, a Débora falou, né, assim, de... Deus tá querendo te moldar, né, e moldar essa criança. Gente, é um mini agente que tá ali, né? Vocês não passam por isso de, às vezes, vocês olham e falam, meu Deus, tá agindo igualzinho eu. Ah, entendi. Mini eu. Mini agente, eu fiquei pensando em agente, sabe? Agente do FBI. Isso, agente. É um mini eu. É um mini mim. Gente, é muito bom. Ó, lá em casa, as crianças brincam muito, 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 não sei porquê, né? Papai e filhinho. E papai, porque eles formam certinho, né? Pai, mamãe e filhinho. Eles brincam muito. Uma das brincadeiras mais brincadas lá em casa, papai, mamãe e filhinho. E aí... É muito interessante assistir a Sarah brincando de ser mãe. Mas por enquanto eu tô feliz. É o dia que aparecer. Que vai, né? Eu tenho os meus... Vixe, Maria, eu tenho os meus efeitos também. Mas eu acho que nesses anos da maternidade, ainda o Senhor derramou uma graça sobre mim que eu tenho tido uma paciência, assim. Rafael fala, eu não
entendo. E eu falo, eu também não. Eu não tenho paciência com ninguém na minha vida. Essa versão Fernanda só existe pros meus filhos. Eu acho que é a versão que eu é muito isso, Wagner. Porque eu não tenho essa paciência com o Rafa, não tenho paciência com meus pais, com meus amigos, não tenho. Enfim, aí a Sara é muito engraçado. Por exemplo, na brincadeira, um começa a chorar, aí ela fala, não precisa chorar. Ai, calma, meu filho. Chorando a gente não conversa. Então é muito engraçado, assim. Pegar as frases, dá uma felicidade no coração, né? Porque você vê que tá dando certo, assim. Eles veem, eles assistem, sabe? É muito... Assim como também acho que vai ser muito assustador ver. E faz parte, né? Ah, ela tá com o livro. É o seu livro? É. Então vai te esperar lá pra você assinar. O que eu acho que acontece nesse sentido, e até um alerta também pra quem de repente não tá tendo essa experiência tão positiva de ver os filhos falando frases boas, porque às vezes a gente acha que a gente minha hora, eu tô bem consciente. A gente vai tratar de um jeito a criança, mas a criança vai lidar de outro. Não existe isso. Não. Então, se o seu filho, por exemplo, claro, a criança vai tendo os desafios dela, a gente até já falou sobre isso aqui. Agora, a criança te responde pra cada coisa, será que você não é aquele pai que a criança fala e você dá uma resposta torta? Ou ela tá repetindo o que você faz com seu marido ou com sua esposa. Exatamente. Então, por exemplo, a frase maravilhosa aqui da Fernanda. Opa, aqui a gente não fala com quem tá gritando. Então, vamos baixar o tom. Aí eu vou lá e grito com o Rafa. Como é que vai fazer? Não, eles sabem disso. A criança tá aprendendo, né? Tá olhando esse ambiente da casa dela e aprendendo a como se comportar. Aí você tá querendo corrigir a criança de um comportamento que ela tem, que ela tá repetindo o que você mostrou pra ela pelo exemplo. Gente, muito engraçado. Uma vez eu gritei com eles. Eu não grito mesmo. Não grito. E também não é uma coisa que eu tenho facilidade. Assim, tem gente que tem essa maneira de gritar. Eu não tenho maneira de gritar, então pra mim não é uma dificuldade na maternidade. Eu vou comer uma banana aqui pra não fazer uma... Não, mas essa é uma dificuldade que eu não tenho. Eu tenho várias outras. Vixe, muitas outras. Mas essa do grito eu não tenho. E aí, uma vez, gente... Débora também tá mastigando uma banana! Daqui a pouco eu vou falar. Eu tenho problemas sérios na maternidade. Mas dessa questão do grito... aí o que acontece? Nunca gritei com eles. Uma vez... Eu tava sozinha com eles, o Rafael tava viajando, tava sozinha com os 3 na hora do banho. Tava um choro e uma birra. Meu Deus, a hora do banho. Aquilo. Eu tava exausta do dia. Gente, eu fui lá e falei... Chega! Dei um berro assim. Gente, mas os 3, assim, olharam pra mim. Não conheço essa mulher. Funcionou. Mas ficaram quietos. Aí foi muito interessante. Aconteceu aí antes de dormir, que eu já tava mais calma, eles também já estavam bem assustados, quietinhos. Eu falei, filhos, a mãe queria pedir perdão. A gente não grita na nossa casa, fiz muito errado. A mãe tava muito cansada e tudo mais. Aí, isso aconteceu, sei lá, 1 ano atrás, não sei. Aí, esses tempos atrás, um deles começou a gritar assim com o outro. Eu falei, que é isso, gente? Que é isso? A gente não grita na nossa casa, não. Vocês já viram o papai e a mamãe gritando? Aí a Sara falou, já. Uma vez você gritou com a gente no banheiro. Gente, eu adoro essa sinceridade. Ai, que memória! Eu falei, caraca, velho, eu nunca gritei. Foi uma vez, minha filha. Pra vocês verem o impacto que tem. Uma vez eu gritei com as crianças, que eu gritei alto mesmo. E ficou pra sempre no coração delas. Nossa, Fer, você acabou de jogar sobre mim uma culpa gigantesca. Não, eu tô só te alertando que... Isso é impresso no coração das crianças. Vai acontecer de bom e de ruim. E eles vão repetir. O que você fizer de bom tanto uns com os outros quanto com os filhos, né? Então, é uma responsabilidade. gente, fruto do Espírito. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ou a gente... E como que a gente vai projetar isso na vida dos nossos filhos? Tendo. E como que a gente vai ter? Buscando na palavra, vida devocional, vida na igreja, prestando contas à liderança. Não, então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, Fer, você fala algumas coisas, eu queria tanto conseguir ser isso pros meus filhos, mas eu não consigo. Aí você pergunta pra essa pessoa, de verdade, você tem se alimentado? Você tem investido? Exatamente. Tem colocado a sua máscara de oxigênio primeiro. Não eu coloca. falo isso, não coloca. A pessoa tá só na carne, o tempo inteiro, na carne. Não tem como. Não tem como. Se a gente não tem essa consciência de que... Por isso que eu falo que é uma graça do Senhor derramado sobre mim, porque eu tenho consciência do que eu sou. Do quando que eu sou... Nossa, eu tenho uma... Assim, eu conseguiria facilmente me estressar, assim, rápido com elas. Gente, isso é puro trabalhar do Senhor no nosso caráter, assim. Sabe? E é o teu buscar diário. Não diário. tem como, gente. É um alimento diário. É o teu arroz e feijão, salada todo dia. Porque um dia que você fica sem se alimentar espiritualmente, você começa a agir conforme a carne, começa a agir conforme você não gostaria. E aí
imprime um negócio errado na criança, se você fica se sentindo culpada, pior aí cria uma bola de neve. Então, assim, a parte espiritual da mãe... E sabe o que acontece com as mães muitas vezes? Eu vejo que muito grande. Elas ficam muito cansadas, aí quando elas podem descansar, relaxar, o que elas fazem? Elas vão ver nada. Então, assim, eu quero entrar na minha caixinha do nada, mas a sua caixinha do nada não é uma caixinha do nada, porque você está se alimentando de um monte de bobeira. Então, se a gente não faz intencionalmente, as crianças dormiram. O que eu vou assistir hoje? O que eu vou ler? Gente, não tô falando assim que a gente vai virar um robô, uma santa, aquela mulher bonita do Instagram, favor, de gente, vestido de entenda. florzinha, tá sempre... não é isso. Mas é sério. Se a gente... Beleza, as crianças foram dormir, eu vou entrar aqui no meu Instagram, vou ficar vendo 1h30 de fofoca. De site de fofoca. Ou nada. Nem no nada. A blogueira tal, sei lá o que. A vida do outro. Aí eu acordo, faço, vou descansar, vejo nada, durmo. Você tá sempre não alimentando a sua alma. É impossível você praticar uma maternidade que glorifique o nome de Deus se você não intencionalmente... Por exemplo, lá em casa a gente adotou o hábito. A gente não toma café da manhã mexendo no celular. A gente toma café da manhã vendo devocional. Nossa, que lindo. Isso não é uma coisa que a gente faz porque nós somos maravilhosos. A gente faz por disciplina. Porque eu sei o quão terrível eu posso ser se eu não me alimento. Sim. Eu tenho plena consciência. Se eu tomo meu café da manhã vendo todas as notícias que aconteceu do dia anterior, o que eu perdi, e é reality, sei lá o quê, eu sei a mãe que eu me torno. Eu sei as atitudes que eu vou ter. Então, a gente vai com disciplina. Não é porque eu sou mais santa, porque eu sou mais crente, mas porque eu tenho a Você reconhece do meu pecado. Você E o quanto eu sou ruim sem isso. Uhum. Eu falo pro Rafa, se eu não tenho isso aqui, eu sou ruim? Eu sou ruim mesmo. Eu sou bem capaz do que eu posso ser. Então, o Rafael, a gente tem feito isso. Eliminando séries que não alimentam a nossa alma. Filmes que não alimentam a nossa alma. Tempo na rede social, Rafael saiu do Instagram esse ano justamente pra isso, assim, sabe? E a gente, às vezes, que tá nesse lugar de dar muito, né? Eu, Rafa, assim, hoje em liderança, tal, e redes sociais e livros. Se a gente não se coloca nesse lugar de alimento, a gente não tem nada pra dar. Nem pros nossos filhos, nem pra ninguém. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse cansaço na maternidade pra gente não entrar nessa bolha de nadas. Mas nadas que não nos alimentam em nada, sabe? Exatamente. E que nos tornam uma mãe que de não sai do defender lugar. ficar nesse nada. Eu não quero fazer nada e fica... tem Não é- que tomar você não é uma linha muito Você vai estudar tênue. teologia agora, com seu bebê de 2 anos? Vai estudar teologia. Não vai ter como, né? Mas lê uma devocionalzinha. Sim. Lê 3 versículos por dia. Ouve um podcast bom. Ouve uma música agradável, sabe? Dá um follow aí, faz uma limpa no seu Instagram. Para de ficar... Coloca limite de uso no celular. Sai das redes sociais. Vai... Ai, Fer, não gosto de ler, não gosto de... Tá bom, então vai caminhar. Pega seu bebê, vai ver as árvores, sabe? Vai alimentar o cérebro de oxigênio, sei lá, sabe? Agora, um ponto que você falou, que acho que nem sempre é muito fácil para os pais, porque a gente tem um pensamento, e acho que até dentro do universo cristão isso é muito comum. A gente acha que a gente é perfeito, né? E aí, quando a gente erra, é uma coisa horrível. A gente, né, pega o chicote e vai se dando nas costas. E você errou, porque gritou lá no banheiro com os 3, fazendo a festa do banho, e você foi lá e pediu desculpas. Eu acho que muita gente não faz isso porque vai mostrar uma certa fragilidade pro filho. Nossa, mas Pensa então... que vai perder a autoridade. Perder a autoridade porque perdeu essa coisa do ser perfeito. Do pai. Isso. E foi muito legal porque você reconheceu o erro, foi lá e mostrou, né? Mas e eles só vão aprender a pedir desculpa assim também, né? Como que eles vão aprender a pedir desculpa um pro outro? Eu só fico falando, pede desculpa pro seu irmão, pede desculpa pro seu irmão, mas eles não veem a gente fazendo. Não tem como. Parece que é uma coisa só mandatória pra eles, né? Por isso que eu falo, lá de antigamente, que tinha essa ordem, uma ordem, muitas vezes até abusiva mesmo, né, dos pais. Existe uma ordem, mas não é esse tipo de ordem. Não é. Inclusive, é uma ordem de responsabilidade. Nós estamos acima dos nossos filhos mesmo. Inclusive, por isso que a gente tem que ter um bom comportamento, a gente tem que ser bom exemplo. A gente só facilita, eu falo isso pro Rafa, assim, coisas que, por exemplo, coisas que são difíceis no nosso casamento, a gente tem que resolver. A gente sempre fala isso. Se a gente conseguir resolver isso, a gente tá facilitando um caminho. Vamos se esforçar. Porque a gente tá facilitando o caminho para quando chegar na vez deles, eles terem um caminho já... A gente sabe que trilha tomar, sabe? Sabe quando a gente abre uma trilha, que é um mato todo fechado? A criança não... A gente não toma um caminho que não tá
pelo menos, aberto, né? Se a gente, enquanto pais, a gente toma essa responsabilidade de que o nosso comportamento de casa vão formar pequenas trilhas para os nossos filhos quando chegarem na vida mais adulta, eles, é aqui que eu tomo, é esse caminho. E se não são trilhas boas, né? Sim. E se a gente não faz isso, quem vai fazer? Quem vai fazer isso por eles, né? Eles vão pegar referência em outro lugar. Eu tenho certeza que vocês, enquanto pais, muitas vezes vocês tomaram trilhas dos pais de vocês, até trilhas que vocês não queriam tomar. Mas tá ali, né? Tá ali. Por conta da referência. Isso, é isso. Tem uma coisa que eu achei muito interessante. Me contaram que você faz o seguinte. Ai, meu Deus, é coisa ruim. Já botei uma tensão aqui, né? Não, é assim, Me contaram. Isso já começa ruim. Quase uma fofoca aqui. Isso, fofoca Não, gospel. O negócio é fofoca gospel. Meus amigos Quase um gostam. pedido de oração. Não. Crente não faz fofoca, crente pede oração. Não, você não movimenta suas redes sociais na última semana do mês. Não, eu saio. Assim, num mundo em que a gente luta contra o algoritmo do Instagram, né? Todo esse negócio. Se você não tem postagem todo dia, se você não coloca pelo menos um storyzinho ali e tal, o engajamento cai. E baixou super, é isso. Quando que você tomou essa decisão? Por que você tomou essa decisão? E como é que você sobrevive como uma influenciadora não trabalhando uma semana por mês? Gente, sabia que os adventistas me ensinam muito sobre isso? Uhum. A gente aprendeu sobre o sábado na nossa igreja os primeiros 3 meses do mês. E aí a gente começou a fazer sabático lá em casa. Não é necessariamente no sábado, a gente faz em algum dia da semana, a gente tira pro descanso. E por que a gente não faz isso nas redes sociais? Eu não sei, geralmente, eu não tô perguntando bem ignorante mesmo. Sim. Geralmente o adventista também sai das redes sociais ou não? Não. É aconselhado isso ou não? O que acontece é que a gente Sábado. tenta não ficar consumindo conteúdos que não sejam conteúdos cristãos. Agora, Por exemplo, Mas muita gente faz live no sábado, muita gente posta conteúdo no sábado. Com propósitos Isso. Entendi. rituais, cristãos. Isso é o que pra isso. aconselhado a... Isso. Legal. Interessante. Eu quis fazer... na verdade, foi pela consciência de tudo... Ai, vamos lá. Tô tentando Concatenar as ideias. Todas as coisas que eu tenho na minha cabeça e trazendo uma só. A nossa vida, ela né, como uma música, assim, né? Uma boa música é assim, não é? Isso, ela cresce, ela baixa, nuances dinâmica. Só que a rede social, o uso do celular fez a gente perder essas nuances, né? Nós não temos mais nuances. É uma coisa que faz parte do nosso corpo, né? O celular tá sempre na nossa volta, no nosso bolso, em algum lugar. E a gente não tem o... É sempre assim, né? De janeiro a dezembro. E eu já não aguentava mais, assim. Quando o Rafa falou pra mim que ele queria se retirar por um ano, eu falei assim, e agora? Será que eu me retiro também? Aí o Rafa falou, né, também não dá, né? Nós dois não dá, porque hoje em dia o sustento da nossa casa vem daí. Mas aí eu quis, como se fosse um sabático, por mais que ele é muito mais, né? Porque uma semana do mês é muito mais do que uma vez por... não, é mais, né? Uma vez por semana dariam 4 dias no mês, então acaba sendo mais. Eu queria, primeiramente por isso, assim, algo pessoal. Eu quero sair do ruído da internet e viver uma vida... Há muitos anos eu tenho desejo no meu coração, antes de me tornar conhecida na internet, de voltar a viver sem rede social. Porque eu uso rede social desde o Orkut, desde meus 15 anos. Então, eu tô 34, vai fazer 20 anos que eu tô nas redes sociais. Então, há muitos anos eu tô com um desejo de... Que nem o Rafael tá vivendo. Eu fiz uma vez 6 meses e foi muito legal. Mas eu quero de novo voltar a ter a experiência. E aí eu falei, e agora? Porque como é que eu vou fazer essa experiência se eu também vivo, se eu também trabalho na rede social? Aí eu encontrei esse mecanismo. Escolhi a última semana do mês. Então, pra mim, é sair dos ruídos, trazer um pouco mais de nuance. Então, eu me retiro e aí eu consigo desacelerar, enfim, me dedicar a outras coisas e tal. E eu volto mais abastecida. Porque também eu trabalhar, né? Antes eu só compartilhava por prazer, hoje eu também trabalho. Então isso me exaure muito, assim, sabe? Aí fica trabalho 24 horas por 7, né? Eu acho que isso não, porque também chega às 6 da tarde, eu não trabalho mais nas redes sociais. Entendi, você faz esse limite. Faço esse limite. Só que ainda assim... Mas aí você mexe também no celular depois das 6 da tarde? Mexo, eu tô falando então, assim, aí é trabalho. Não divulgo link e tal, essas coisas assim. Mas o cérebro fica ali. Daqui a pouco você viu um negócio, é uma referência. Pô, vou fazer isso. Não diferencia, E pra mim, né? foi uma maneira também, quando eu trouxe isso pro trabalho, eu quero
eu sei que o engajamento vai cair, é a consequência. Você não dá o que o Instagram quer, ele não te entrega o que você precisa. Sim. Ele é assim, entendeu? É um monstrinho que você alimenta. E aí eu falei, vou tomar uma atitude rebelde contra esse Instagram. No sentido de trazer meu coração pra onde ele tem que ficar, que é na confiança da provisão do Senhor. Então, vou descobrir se esse ano deu menos vendas ou menos, né, lá com a equipe financeira no final do ano. E é isso, a gente continua vivendo. Foi esse ano que você tomou essa decisão. Foi. E aí... E você tem conseguido fazer? Sim, uma delícia. Vai chegando perto, ficou ansiosa. É amanhã. É amanhã. Por mais que por isso que eu tô falando, tem gente que recebe isso. Nossa, Fê, a gente gosta tanto de acompanhar, que horror, parece que você não gosta aqui com a gente. Não tem nada a ver. Não tem a ver com as pessoas. Tem a ver comigo, com o que eu sinto, com o que eu penso. E aí, a minha ideia, inclusive... E você desinstala ele no celular? Não, eu só não entro. Só não entra. Esse ano, uma semana. O meu empresário quer morrer. Ano que vem, eu vou fazer 2 semanas. Aí, no próximo ano, 3 semanas. E o 4º ano, eu vou sair das redes sociais. Mas aí, eu vou ficar 1 ano sem rede social, entendeu? Entendi. Mesmo? Olha... E acabei de falar isso publicamente, então agora eu vou ter que cumprir. Porque tava só na minha cabeça com o Rafa e com o meu empresário. Mas agora eu vou ter que cumprir. Mas essa é a minha ideia. Porque eu quero mesmo... Passar 1 ano sem. A gente nunca quis ficar milionário. Nunca foi nosso objetivo. Sei. Então, tudo bem. Se eu quisesse ficar milionário, eu tava sendo burra. Porque aí... Poxa, se você quer ficar milionário, não tem como. Gente, de verdade, se você quer ficar milionário, não tem como ser da rede social. Mas a gente nunca quis. Então, tá bom. Isso faz muito perfil de vocês, né? Porque você contou toda da natureza, das galinhas. Não, aí, se não vendo o livro, a galinha me dá o ovo, entendeu? Eu cuido da galinha. Gente... Tá maravilhoso isso aqui. A outra que é da roça aqui também, Débora. Ó. Pegar uma amendoim, outro. Mas eu não sei se funciona. E outra coisa, acabei de lembrar o terceiro motivo, performance. Estou cansada de performar, sabe? Querendo ou não, é uma performance. Eu vou compartilhar que de manhã, no café da manhã, o senhor me ensinou tal coisa. É uma performance. Eu tô subindo num lugar, tô pegando o microfone, tô falando, oi, 700 mil pessoas, tudo bem? Essa manhã o senhor falou isso, isso, aquilo. É uma bênção, por isso que eu tô falando, é uma bênção pras pessoas. É uma bênção que eu tô fazendo. Mas é um corte. É um corte e eu tô subindo no palco. Realidade. E aí eu falei pro Rafa, eu quero sair do palco. É só isso. Te entendo porque total. Quando a gente cresce nisso, a gente tá sempre no palco. Eu quero saber como é. Quando eu escrevo um livro, eu não me sinto no palco. Por isso que eu falo, meu objetivo final, enquanto empresária, é virar uma escritora. Então, as livrarias vendem os livros pra mim e eu me comunico com as pessoas pela internet porque eu gosto. Mas hoje eu tenho um trabalho além disso. Eu tenho produtos, eu tenho cursos, eu tenho as coisas. E que bênção, que são coisas realmente de valor, Não são coisas que são, pra me dar milhões de dinheiro, senão eu já tava milionária. Tinha vindo aqui de jatinho, não pela Latam. Esse nunca foi o objetivo. Mas eu sinto que estar nas redes sociais é estar no palco. E isso molda a nossa cabeça, molda o nosso coração. Porque você tá o tempo inteiro comigo. Imagina você ficar o dia inteiro assim, ó. Onde você vai estar com o microfone? Não tem como ver uma vida assim. Então eu preciso tirar o microfone e só ser a Fernanda. Eu sou maravilhoso. Legal. Maravilhoso. Eu sou a mãe dos meus filhos, onde aquilo que eu aprendo, talvez eu coloco ali no bloco de notas e depois vai para um livro. Não necessariamente... As pessoas precisam saber disso aqui, que o senhor... Sabe? Aí você tá... A sua mente está conectada o tempo inteiro com milhares de pessoas. E sabe que eu não sei se é isso... Isso cansa. Então, nossa, muito. Isso E não tem... muito. Mais uma vez, para todas as leitoras que ficam... Ai, quando eu comentei que eu tava pensando nisso... Você vai nos abandonar. Não vou, eu quero continuar escrevendo, eu quero continuar indo podcast. Eu amo falar nas igrejas. Eu só quero parar de estar sempre no palco. E é só 1 ano, depois você volta. Vai ser gradativo, 1 ano sem... Mas agora tem que cumprir, que não era uma coisa... Mas eu vou cumprir, eu acho que eu vou cumprir. É tão gostoso. Não, mas se você quiser mudar de ideia, não tem problema. Esse é o... não, isso é verdade, isso é verdade. Esse é o no seu meio do pensamento caminho. hoje. No meio do caminho você pode mudar de ideia. Sim, diminui. Tá tudo bem? Sabe... Não, tudo bem, tá tudo certo. Ô, Fernanda, eu não sei se é esse. E vai, essa é nós da vida, gente. A gente muda de vendo ideia. Eu não olho pra nossa empresa hoje, que a gente tem uma por conta das redes sociais, a gente tem uma empresa que tem livros, tem produto de papelaria, tem curso, tem financeiro, tem gente que trabalha, tem assistente, tem muita coisa envolvida. Mas a gente nunca olhou pra essa empresa como um gráfico, assim, sabe? Que sobe. Não. É uma empresa que nós criamos produtos, criamos livros que são bênçãos na vida das pessoas. Isso nos traz um retorno financeiro, porque nós vivemos disso. Pra sustentar, pagar essas contas. Pagar as contas, abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, a nossa igreja, a nossa comunidade. E é isso. A gente dorme no travesseiro, dorme à noite e acorda no outro dia. Eu não sei se é esse o sentimento que você tem, talvez um pouco você também, Débora, mas assim, né? Todo mundo, de uma certa... É um espectro, assim, né?
de alguma maneira a gente é influenciado pela visão que as outras pessoas têm da gente. Ah, com certeza. Então a gente quer saber o que a pessoa tá achando, o julgamento do outro é muito importante pra gente. E a gente, né, que tá aí com a terapia em dia, a gente sabe que isso é péssimo, né? Estão com a terapia em dia? Terapia... Tá. Tá com a terapia em dia já é um estresse, né? Tenho que marcar. O olho pulando. A minha Conta como psicóloga exercício tá físico. me mandando Chateadíssima. mensagem tem umas 2 semanas. Ah lá, Marcar, Débora. Então, assim, parece que quem trabalha em cima desse palco precisa mais ainda desse olhar do outro, né? O olhar do outro influencia muito mais, porque essa performance que você estava comentando, da onde que saiu esse personagem que performa? Do post que dá mais resultado, Sim, do com que certeza. vai, é o do viés que de não vai. confirmação, né? As pessoas elas vão te confirmando aquilo que talvez você está querendo passar. E vira é um ciclo vicioso, porque se a gente for entender as redes sociais, ela é criada... Todas as coisas que nos faz ficar, é porque ela foi criada para isso mesmo, para que o nosso cérebro funcione assim. As serotonina, enfim, todas as coisas que nos trazem as redes sociais tipo assim, a rede social, ela cumpre exatamente com o propósito objetivo dela. Sim. Se a gente não... Mas por isso que eu falo, assim, a maior questão pra gente, enquanto cristãos, é a gente precisa questionar. Uhum. É só questionar. Eu não acho que a solução é que todos os crentes não tentem mais rede social. Eu tô na rede social todos os dias. Se entrar lá, vai ter stories, mas eu tô lá. A questão... A minha maior preocupação é a falta de questionar. Uhum. Eu não questiono como eu uso, eu não questiono o que eu falo, eu não questiono como está me consumindo, eu não questiono como eu exponho meus filhos, eu não questiono. Eu não questiono o que eu assisto. Uhum. Então, assim, aonde que o Senhor tá fazendo o trabalho de renovar a nossa mente, sabe? Isso. Porque não tá tendo renovo nenhum. Uhum. Eu só uso, não tem renovo. Então, é isso, assim, eu acho que tudo que a gente falou, né, é buscar o ponderar na educação dos nossos filhos, no uso das redes Equilíbrio. sociais, o nosso trabalho. Porque é perigoso isso é muito importante, porque, gente, a gente não quer ouvir uma crítica, assim, a gente posta um negócio, ainda mais pra abençoar outras pessoas, poxa, a gente fica meio assim, quando vê sei lá, uma crítica de qualquer âmbito, o seu Sim. cabelo, sua roupa, ou você falou alguma besteira, a gente dá um negocinho assim. A gente não quer, mas ao mesmo tempo é o que mais chama atenção e fica marcado muitas vezes, o que é péssimo. Eu não sei se já contei essa história, produção, assim, porque eu tenho mania de cara. contar a mesma história várias vezes no podcast. Conta, vai. Isso é coisa de velho, hein? Coisa de velho. Ai, 42 meu anos, Deus. né? 42 Ai, anos. meu Deus. Eu vou chegar. Eu terminei um programa aqui numa época que eu fazia um programa diário ao vivo na televisão. Aí, terminou, aí foi no YouTube o último episódio, todo mundo, que pena, eu adorava, eu assistia, e vários elogios do programa. Aí uma pessoa pegou e postou assim, graças a Deus, eu não aguentava todo dia, quando chegava às 5 da tarde, desligar a televisão, porque ele é insuportável. Insuportável? Insuportável. Ah, não. Ele Você pode ser decorou. chatinho, mas insuportável. Tô brincando. Tô brincando. Chatinho eu também achei, agora insuportável. Gente, nossa. Tá vendo, Wagner? Cara, Você decorou o que a pessoa falou. Olha só, ele decorou. É isso. Agora, talvez eu esteja parafraseando uma palavra ou outra, mas o insuportável tinha e o conteúdo era esse. Agora, Tem uma tatuagem. qual é o elogio... Insuportável. Insuportável, tá aqui. Qual é o elogio que eu considero... Que teve vários naquele post, as pessoas tristes porque o programa ia acabar, que eu decorei e eu consigo falar aqui plenamente? Não consigo. Isso de falar aqui pro cristão, o muito elogio também é ruim. Também, claro. Esse negócio, claro. por isso que eu falei, é a ponderação. Que marca. O quanto nós somos alimentados pelo elogio, pela afirmação das pessoas, o quanto a gente busca mais agradar as pessoas do que agradar a Deus. Por isso que eu falo assim, a minha decisão de começar a sair aos poucos, de mostrar muitas crianças, não tem a ver com as pessoas, tem a ver de verdade com o desejo daquilo que o Senhor quer. Sim. Pra você. Meu único papel é obedecer. O que eu vou fazer? Faz sentido na minha cabeça, é algo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu vou falar não. Não porque o público, não porque o engajamento, não porque não tem que fazer, sabe? Se o Senhor tem colocado isso no coração de alguém, nosso coração só não acessa obedecer. Sim, é você valorizando o que Crendo- importa, no que Crendo você crê. que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é isso que importa pra você. E é isso que importa. As e é outras isso que eu coisas quero são consequências na que sua as vida. crianças Legal. tenham Tenham, né? como
como valor pra elas, assim, sabe? Olha só, a produção tá me dizendo... A gente já passou 2 anos do tempo, que meu avião tá saindo agora. Exatamente. Que como ela não veio com o jatinho, que ela falou que ela não tem, Pois é, Ela tem a horário. Latam não vai ficar esperando. Ano que vem eu vou fazer propaganda com meus filhos, vai ser fralda, e vai ser tour, e vai ser aniversário, entendeu? Eu vou fazer tudo, aí eu venho de jatinho, pode ser? Pode ser. Porque essa vida não tá dando, não. Então, pra gente terminar, o que você diria pras mães? Depois de dizer Essas isso perguntas- tudo... Por isso que eu tô fazendo Essas com calma. perguntas não funcionam. Você viram o Lula de Joquebed? Não deu bom. Essas perguntas assim não funcionam comigo. Eu tô falando com Pergunta calma. pra Débora. Não! Vai, Débora. Débora, Não o que funciona. Que você Diga uma diria? frase, uma palavra. Cara, eu já que disse faz? 300 vezes. Não, Pras mães, eu falo, gente. geralmente, eu falo uma coisa nada a ver. algo gravado? Eu fiz uma coisa linda, maravilhosa do programa inteiro, mas a última palavra... Agora não vai dar. Vamos acabar ruim. É Negócio. tão bom assim. Não, Deixa eu mas acabar um assim. recado pras mães. Não, gente. Feliz Assim Dia das como Mães, vocês. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. O que eu acho que você diria é... Ah, então fala pra mim isso. O que eu diria? Mães, Fala. relaxem. Curtam mais essa É maternidade. isso. É a mãe hippie aqui, né? A mãe vegana. A mãe pegando. Não sei. É isso, né? O que eu falaria? Ixi, tudo que eu falei, gente. É. Porque não dá pra falar uma coisa só sobre maternidade. Volta o podcast. Eu quero dizer e ouva. Feliz Dia das Mães. Ouva. Peraí, Porque é muito passando, merecido, porque é muito merecido esse dia, né? Então, assim, Maravilhoso, Feliz Dia das Mães. Sejam felizes esse dia. isso. Ai, chora e birra, você fica lá. Uma vez que eu fiz, lembrei de outra coisa que eu fiz. Muito chororó na hora do banho, não aguentava mais. Eu ia surtar. Eu ia surtar, eu ia gritar. Peguei meu fone de ouvido, coloquei um louvorzão, torando num fone tipo esse daqui. Gente, até a hora de dormir eu fiquei. E o pau torando lá fora. E é Eu isso. lembrei de uma coisa que eu fiz, tipo O que isso você já também. fez? O Gael tava assim, tava num momento Momento assim, incrível. né? Muito Acontece. Das melhores assim. famílias. E eu já ia pra um lado violento. Muito doido. Muito Tá? doido. Já ia pra um lado violento, Tá, violento é sair, assim, Tá. tá? uma nota Violento, acima. é isso, Uma a gente nota tem acima, às gente. vezes. A gente Né? tem às Usar a minha mão para... Ah, não, então era violento Entendeu? mesmo. vezes. E aí? Já ia, eu assumo isso. E aí? E eu falei, eu vou fazer oração agora pro Senhor. Fecha o olho, A mãe Gael. crente é O diferenciada. Espírito Santo, ele tem que entrar no meu coração. E eu fiz uma oração fervorosíssima. Amei. Porque eu já ia Partir pegar pra minha carne. mão e já ia bater no bumbum dele. Já ia pra E carne e ajudou? voltou pro espírito. Ajudou total. Ele ficou assim. E depois, quando eu vi o amém, aí o Gael tava assim, ó. Por quê? Tava assim, recebendo a bênção. Ai, que bonitinho. Ele tava recebendo. Gente, porque como é que a gente consegue a tinha criança feito aí de várias um troço vezes ruim isso. pra um anjo desse? A gente tinha feito isso várias vezes, assim. Recebe a bênção, filho. Eu quero que materialize na sua Que mão, assim. bonitinho. E ele tava assim. Falei, recebeu a bênção, assim, o Gael. Recebi, mamãe. Amém. Pronto. Falei, tá. Então vamos. Próximo. Próxima. Pronto. É. Maravilhoso. Ó, pronto. Essa é a sua dica. Orem. Orem, Pronto. gente. Uma palavra. Orem antes de fazer qualquer coisa. Tua carne vai querer fazer as coisas. Isso. Mas chama o Vai pela- espírito. A nossa É, luta. chama. E chama mesmo. Chama na hora, ele vem e te ajuda. Amém. Nossa luta não é contra... Foi lindo. Presente pra vocês, porque aqui nesse podcast tem presente. Fernanda. Muito obrigada, menina. Ó, uma sacolinha pra você ir lá pegar o ovo das Eu quero galinhas. saber se isso aqui é especial Dia das Mães ou é igual a todos. Igual a todos. Ah, não. Não me chama mais. Não quero voltar. Eu quero voltar! Eu quero Gente, voltar pra ganhar obrigada. várias coisas. E queridos, muito obrigada. Amo Gostou? presentes. Amei. Eu Cada ovo amei da esse galinha? podcast. Pra catar ovo da galinha. É, pega tal da galinha, você já pega esse, ó. 15 pintinhos. Ó, um Eu comecei esse mês. 15 pintinhos! Eu comecei esse ano com um marido e 3 filhos. Eu tô em maio, eu já tenho um marido e 3 filhos, uma cachorra que o Rafael pegou na rua e 15 pintinhos. Ai, que lindo! E eu vou terminar um ano com vaca e cavalo. casa. Pode, quando você quiser. Mas, tem Mas, macacos também. mas, e De antes, Goiás. mas e antes da gente ir embora, vem mais filhos? Porque já são 3, mas 36 anos. Olha só. Vocês estão querendo. Vocês estão indo pra esse lado do marketing, do engajamento? Eu não acredito nisso. Tô brincando. Isso daí, Deus que sabe. Deus entendeu? proverá. Deus que sabe. Nós estamos em processos. É isso. Esse é o que eu tenho pra falar. Assim, o Senhor tem trabalhado no nosso coração. A gente tá aberto àquilo que Deus quer fazer. E assim que a gente souber melhor dessas coisas todas, a gente com certeza vai contar às pessoas. Com certeza. E aí? Vem aí! Verdade pra Fernanda Vitz. Ó, mas falando de trabalho, Vitvitsky. agora em julho eu lanço o meu... na verdade tem outra coisa também. Hoje eu podia fazer isso ou não?
Pode fazer trabalho? Com certeza. Nossa, que legal. Então, ótimo, vou aproveitar. Vai baixar a Fernanda Marqueteira. Hoje, por 48 horas, a gente vai ter uma promoção. Eu tenho um curso que chama 5%, que é para pais e mães de bebês cristãos. Pais e mães cristãos de bebês de 0 a 2 anos. Que legal! É um curso com mais de 50 aulas, falando sobre absolutamente tudo da vida com bebês, sob uma cosmovisão cristã. Poxa! Bem legal, a gente vai fazer uma promoção de 50% no curso por conta do Dia das Mães. E em julho, então essa é a primeira coisa, e em julho agora vai... Onde que a pessoa acessa? Já sei o que eu vou fazer. Ah. Eu vou falar, posso falar? Eu tava terminando esse podcast, tá? Eu posso falar o nome do meu novo livro? Pode. Só o nome. Não, mas vamos no curso primeiro, que tá com 50% de desconto. Mas onde que a pessoa... Coloca no Google 5% ou no meu perfil do Instagram, Fernanda Tá. Vitivitz, que Você tem tem lá. um É que eu não sei quando a pessoa vai ouvir também. Você tem um Linktree com tudo lá para as pessoas acessarem a sua... Tem um site lá com tudo. Tá. E a outra coisa que... O nome do livro. Em julho eu lanço meu novo livro infantil. Que legal. O Enquanto Ana Espera, meu primeiro livro infantil, ele é uma releitura do Enquanto Isso. Ele é um livro que ensina a espera para as crianças. Que legal. Assim como eu falei sobre espera para os adultos, Aham. eu lancei um livro para as crianças. Ele é bem bonitinho. Ah, devia ter trazido. Eu nunca levo minhas coisas. Trago minhas coisas. Bem que eu queria mesmo. Eu também. Devia ter trazido. Enfim, eu vou dar um jeito de mandar pra vocês. Ele chama Enquanto Ana Espera, fala sobre espera pras crianças. É bem legal. E aí o segundo é uma trilogia. Esses livros infantis vão ser uma trilogia. Vai sair o segundo livro. Não vou falar o nome, não. Que eu nem sei se podia falar. Mas eu posso falar o tema. O tema é sobre limites. Ah, que legal. Show. Criança aprender limites. Show. Sobre a importância dos limites na vida de Importância uma dos criança. limites. Como eles são maravilhosos pra elas. E o terceiro? O Vai terceiro ser eu não ainda. escrevi ainda. Vou escrever esse ano. Tô pensando. Tá. Vai sair ano que vem. Aí vai acabar a trilogia. É isso. Fim. Acabou. Marketing, juro. Poxa, Adorei. essa Adorei aí é maravilhosa. mesmo. Muito obrigado. Quantas horas foi de podcast? Quanto 7? tempo, Fabrício? 5... Não, bom, primeiro... 5 o quê? 5 horas. 1h50. Meu Deus. Quem vai assistir inteiro? Só minha mãe. Ó, não. A minha também. Deixa eu falar. Pronto, eba, mas alguém vai assistir. Não, minha com certeza. Não, Mas deixa mas eu... alguém- Você sabe o que a audiência fala quando eu Mas é o termino quê? o podcast? Não tem tempo? O podcast é livre? Ah, eu não sei. Mas aí o que acontece? Às Termina vezes a quando gente termina. faz o podcast 1h10, O povo reclama? o povo reclama. Ah, que gostoso, né? Poxa, a hora que eu tava começando a gostar, vocês Nossa, ensinaram. começando agora. Presta Ó. atenção. Quando você parou de ficar insuportável. É. Legal, comecei Essa a pessoa que me gostar. chamou de insuportável, manda um Perdoou direct ela, pra Wagner? mim. Já perdoou? Não, nem lembro dessa história, lembrei agora aqui. Ah, lembrou sim. tem Gente, que essa perdoar. pessoa vai adorar esse podcast. É, Vai. quando assim ela assiste todos até Eu acho que hoje. pelo menos ela não tem que desligar a televisão, né? Porque Só não é só ela não entrar. chegar no canal. Facilitou a vida. Mas a gente tá chegando aí a 3 horas de programa, Meu né? Deus, chega, gente, é verdade. E eu preciso ir no banheiro. Então vamos. Obrigado. Obrigada a vocês. gente, foi Você, muito gostoso. feliz Dia das Mães. Mãe! Deixa o Pix de Mães, novo. mãe, eu te Ai, É, eu vou amo. fazer isso. Vou falar pra deixar o Pix do Rio Grande do Sul. Mas Mãe, feliz das mães, Nani, mãe. feliz Dia das Mães. Feliz Amo das mães te pra amo. todas as Minha mães. sogra também. Feliz pra Dia minhas das Mães, amigas. Fernanda Vitivitsky. Feliz das mães, Débora Schmitz. E pra tua esposa, como ela chama? Nani. E Nani. Feliz Dia das Mães, Nani. Dia das mães pra Nani. Feliz Dia das que Mães. aguenta o insuportável do seu. É, você vê que não é fácil, né? Ah, não. Ah, eu tô muito chateada com Não essa pessoa que fique- te chamou de insuportável. Você é tão legal. Você não Não é? merecia isso, vai. Eu acho Isso é também. merecia, Eu isso é- acho. Mas é assim, a vida é assim. Ai, vou beber. Mas o jugo de Jesus é suave, amém. Mas antes da gente ir, sos@adra.org.br. sos@adra.org.br. Faça sua doação e ajude aí, né, os nossos irmãos que estão passando por uma situação tão complexa lá no Rio Grande do Sul. Quando eu tô falando nossos irmãos, não tô falando que é da nossa igreja, não. É para ajudar toda a população do Rio Grande do Sul, tá? Essa doação para a Adra. E acompanhe a nossa live. Você que tá assistindo no presente e não tá lá no futuro, assiste a nossa live nesse sábado às 7 horas da noite, tá bom? Aonde vai passar a live? Você acha que você falou? No YouTube da No TV canal. Novo Tempo, TV Novo Tempo, e do nosso serviço de streaming, que é o NT Play. Nesses dois lugares, às 7 horas da noite. Um beijo! Obrigada, gente! Tchau! Foi muito bom. Amei, brigadão, viu?